as pessoas não davam importância? As duas coisas, né? As Porque duas? para as pessoas darem importância, você precisa trazer informação. Então, assim, o que a OMS fala? Cara, por que a gente não consegue fazer a prevenção da doença mental? Falta de informação em relação ao tema, falta de acesso e um tabu gigante. Como é que você diminui o tabu? Aumentando o nível de informação. O adulto de hoje, quando criança, ele não foi acostumado a cuidar de saúde mental. Os pais não falavam isso. Não. Sabe o que meu pai me falava? Né, hoje ele já sabe o valor disso, mas ele fala assim, psicólogo é coisa de doido. Então, É pra doido, você não precisa disso doido, você não precisa, vai colocar caraminha lá na tua cabeça. não. E tem Vai claramente... procurar sarna pra se coçar. Exato. E aí, sonhador, e aí, sonhadora, meu nome é Gustavo Passi, esse aqui é o EmpreendaCast, aqui a gente explica a teoria na prática. Fala, sonhadores, todo mundo que acompanha esse podcast que eu faço com tanto amor. Nesta 4ª temporada, minha segunda convidada, ela já pode pedir música no Fantástico. Ela esteve aqui em todas as circunstâncias, no começo de uma nova empreitada do produto dela, no meio de uma pandemia, com a criançada, né, cabelo voando dentro de casa. E hoje ela volta aqui para contar um pouquinho sobre como ela sobreviveu à pandemia e como a empresa dela ajudou tanta gente a melhorar um pouquinho da sua saúde mental, do seu dia a dia, né, de uma pandemia que ainda não temos o fim, né, mas já temos algumas circunstâncias e acertos acontecendo, e ela fez boa parte da tecnologia dela ajudar um monte de gente em meio a essa loucura que foi. Ela veio de longe, na verdade 1 horinha, né? A gente tá aqui no estúdio, numa temporada nova, mas ela veio aí pilotando pela estrada para chegar aqui e se apresentar para vocês nessa câmera. Diga quem é você que está de novo aqui no EmpreendaCast. Aí, Gus, obrigada, prazer pessoal, eu sou Carol Dacier, sou CEO e fundadora da IVE, e eu já vou aproveitar e pedir umas músicas, só que eu sou do sertanejo, Gustavo. Ah, é? Se você fosse pedir uma música, se o Spotify... Não tem problema, porque sabe que eu sou eclético, né? Uma coisa que eu aprendi é de MC Kevinho a Trio Parada Dura. Eu tô escutando tudo. Tá escutando tudo? Eu amo Marília Mendonça, Yasmin, amo Chitãozinho Chororó. Eu escuto de tudo. Um fio de cabelo. Um fio de cabelo. Nossa. Inclusive, gente, eu tô quase roubando esse microfone pra fazer karaokê, porque tá muito chique esse estúdio. Você pode se sentir aqui no RAF Electronics, né, que chamava, que saía lá o videokê, né? Muito bom. Olha, de fio de cabelo, a Marília Mendonça, inclusive, estamos... tá completando um ano da partida da Marília, inclusive uma baita profissional, deixou um legado incrível em tão pouco tempo, né? Praticamente um cometa que passou aqui por esse país, que infelizmente a gente, né, teve essa perda, mas que ela deixou, acho que no Spotify é uma das playlists mais gostosas de se ouvir, independente se você tá lavando, limpando, se você está dirigindo, Marília Mendonça. Se você está chorando. Se você está chorando. Se você tá ali triste no seu dia de empreendedor, que o dia parece noite, Gustavo. Ela é a rainha da sofrência, né? Tem coisa que a gente mais faz do que sofrer empreendendo? Não tem. Ó, eu vou começar esse podcast te dando todos os créditos em mais de sei lá quantos episódios da temporada 3, da 2 e da 1, que eu usei a frase que você me disse uma vez. Empreender é a arte de quem aguenta tomar mais porrada. E aí eu quero saber o seguinte, como é que está os hematomas de Carol Dacier até aqui? Queria que você me contasse o que rolou debaixo dessa ponte aí. Muito bom, Zé Matou. Não, pra mim, cada dia que passa, eu tenho mais certeza que essa é a frase. Se a gente tivesse resumir o que é empreender, é a arte de quem aguenta tomar mais porrada. Isso independente da fase, né, Gus? Porque no começo é muita porrada para validar, é muita porrada para conseguir captar recurso, mas no meio do caminho é muita porrada para fechar cliente grande, é muita porrada para grande corporação respeitar a startup, é muita porrada para conseguir pagar aquela folha gigante todo mês. Então, desde a última vez que a gente falou, se eu não me engano, a gente falou em pandemia, no começo de pandemia. Isso, bem no comecinho. Bem no comecinho, a gente tinha acabado de lançar um produto, né? A Risneck lançou a IVE, uma assistente virtual de saúde emocional e bem-estar. E quando a gente conversou, a gente estava ali quase no final da validação desse MVP. E de lá para cá, deu muito certo, né? Isso foi início de 2020. A gente estava com a primeira versão da IVE já em aplicativo, porque a gente começou com ela em Videobot, não sei se você se lembra. Lembro. E aí o negócio foi crescendo, a gente depois passou por uma aceleração do oxigênio, tomamos muita porrada, mas porradas construtivas, né? Então a gente melhorou e afinou muito a tecnologia e hoje a gente consegue efetivamente ter uma empresa aí parruda, com quase 30 pessoas pensando em algoritmo, pensando em usabilidade,
o intuito de fazer com que os usuários da IVE, que na grande maioria dos casos são colaboradores de B2B clientes, que a gente consiga continuamente acompanhar esse usuário por meio da tecnologia, por meio da IVE, para entender como eles se sentem e ali já proporcionar práticas de despressurização, né, para casos de maior vulnerabilidade. A IVE fala, dá uma respirada funda. A IVE, exato, uma respirada funda, usa algumas técnicas que já têm validação em pesquisa, e ali mesmo, então, esse usuário faz algumas práticas para baixar o nível, né, de estado de alerta. Ou se for um usuário que estiver se sentindo bem, ela também faz práticas para que ele se mantenha assim. E a gente chega no ponto, Gus, de quando chega alguém que está muito vulnerável e que muitas vezes não percebeu, a gente fala, poxa, você não está bem. Vamos aqui, de repente, associar o cuidado digital com o cuidado clínico. Vamos fazer esse transbordo, né, para que o médico possa também te ajudar. Aí a IVE convida a pessoa a procurar ajuda. Exato, só que a gente integra tudo dentro do aplicativo e lá dentro mesmo essa pessoa faz uma triagem, seja com psicólogo, seja com médico, e aí depende um pouco do caso de cada empresa, né? Tá, e lógico, respeita todo o lance de... LGPD, sigilo médico, tudo. tudo. Isso, sigilo médico, todos etc. Todos os dados nunca são abertos para a corporação. O intuito é efetivamente cuidar desse usuário. E nessa trajetória a gente tomou porrada, mas foi chegando num produto cada vez mais resolutivo e sempre lembrando que produto digital está sempre em beta, né? Então a gente segue melhorando todo santo dia. Você não tinha a mínima ideia em janeiro de 2020 o que ia acontecer com o mundo em seguida. Porque até falei para você aqui nos bastidores, vamos trocar uma ideia, a gente dá um ampassando na saúde mental no burnout, porque eu acho que todos os veículos, todo mundo falou bem sobre a pauta, né? Sim. Só que teve que rolar uma pandemia para todo mundo entender que a cabeça, né, que é a doença do século total que estava rolando, né? Mas você não tinha a mínima ideia disso, ninguém tinha isso previsto. E você já se preocupava com essa parada, né? A Risneck, quando a gente conversou, ela vinha lá dos snacks, das paradinhas, né? No momento ali que você tá trabalhando, para dar um pouco de saúde em meio à loucura. Para quem quiser conhecer a história a fundo da Ká, e da bancária que ela foi, da maluca que trabalhou 23 horas e 30 minutos das 24 que ela tinha no dia, a gente falou muito sobre isso no primeiro episódio. E aí nasce a Snack, tem lá, e hoje a gente já tá aqui na IVE e num assunto que ela não tinha a mínima noção do que aconteceria em seguida, e veio uma onda que, assim, tava prontinha para você dropar, independente, né, dos problemas que aconteceram. Vamos tirar aqui que é uma onda positiva no lance empreendedor e péssima, claro, como humanidade. Mas eu queria saber o seguinte: em janeiro você estabelece lá com a parte de videochat, né, das coisinhas, videobot, e aí do nada em março vão para suas casas, sexta-feira 13 de março de 2020. O que aconteceu? Então, inclusive, Gus, foi até um pouco antes, né, porque o que acontece, quando a gente fez o pivô, a gente começou a olhar para a saúde mental no meio de 2018. Por quê? Porque a gente sabia, a gente tinha aquela pulga atrás da orelha de legal, a gente oferece snacks saudáveis, as pessoas estão cada vez mais conscientes em relação à alimentação, mas o que mais que a gente pode oferecer para esse RH, oferecer para os seus colaboradores e terem uma melhor qualidade de vida? Principalmente quando eles estão sozinhos, só com a luz da cadeira deles ligada, né? Exato. Até tarde. Exato. E aí a gente começou a pesquisar exatamente qual que era a dor, o que acontecia, o que esse RH sentia falta. E eles não sabiam responder. Mas a gente escutou muitas coisas do tipo, putz, a alimentação tá incrível, é verdade, que bom, as pessoas estão cada vez mais conscientes. Mas, Carol, você não sabe, o Gustavo chegou aqui ontem, um afastamento de saúde mental, e ele tava rindo semana passada, eu nem imaginava. Isso começou a ser muito frequente. Empresas grandes, empresas pequenas, empresas que tinham muitos benefícios. Estou falando de meio de 18. Aí a gente cai a fundo para estudar um pouco o que era essa saúde mental corporativa. E os números lá no meio de 2018 já eram brutais. Então, em 2017, a gente já teve 175 mil afastados pelo INSS por algum tipo de doença mental. A gente já sabia em 2018 que em 2020 a pandemia seria a doença mais incapacitante do mundo. Só que a gente nunca imaginava uma pandemia. Então, a gente lança legal, vamos apostar nisso? Vamos entrar nessa onda para tentar fazer a prevenção ativa dentro da corporação, porque a gente já percebeu que deixar o cara adoecer para depois oferecer o cuidado, que é o que todo mundo faz, ou fazia, de tratar certa a maneira, doença, né?
não é resolutivo e só traz um grande desequilíbrio para a vida da pessoa e também para a corporação, que perde... E do em volta também, né? Que as pessoas sofrem juntas, né? Muito. Saúde mental, ela tem uma transbordo, um respingo ali gigante. Se você estiver bem, é incrível para o entorno, mas se você estiver mal, é péssimo para o entorno. Sim. Então, quando a gente faz o nosso primeiro videobot para testar mesmo, a gente não tinha nem tecnologia dentro da Risnec. A gente fez uma empresa parceira do Cubo. Né? Lá dentro do Cubo a gente estava dentro do Cubo até hoje, mas aquilo vibrava antes de pandemia, né? Pulsava. Então, a gente conectou com uma empresa, falou, desenvolve pra gente testar. Eles desenvolveram, a gente testou, funcionou. E aí, no final de 18 e início de 19, chega o nosso CTO. Que é o Neto, que tá lá com a gente até... Como ele chama? Neto. Neto tá lá, Neto, Bia, nossa CPO, nosso CTO, eles que tocam todo esse dia a dia de produto. Então, a gente tomba para uma empresa de tecnologia início de 19, sem imaginar a pandemia por aí. E eu queria saber de você, assim, 2 momentos que eu queria tirar de você. Você escutava isso porque você é muito inconformada, você quer sempre detalhes sobre o que está acontecendo. Né? Na Risnec, mesmo quando você mandava lá as caixas, as coisas para a empresa, você queria saber qual era o resultado final daquilo. E aí você pescou essa oportunidade, porque não tinha nada a ver, teoricamente, com você. Se você tivesse continuado a sua vida tocando, talvez caminhões estariam passando de snacks ou, né, teria até encerrado, porque talvez não era lá o caminho. Eu queria saber, assim, como é que você toma a frente de dizer assim, cara, eu vou mexer com esse assunto, ele é muito sério, porque você é economista de formação. Exato. Né? Aí eu ia falar assim, puta, você é psicóloga? Na época eu até te perguntei. Não. O que te incomodou para você mexer com esse problema? E o segundo ponto, como é que é essa transformação que começam a ficar as caixas e entrar tecnologia? Eu queria conhecer um pouquinho desses bastidores e como é que você fez esse desmame, assim, de, cara, eu pivotei. Eu queria muito escutar esse bastidor seu. É engraçada essa tua pergunta, porque muitas pessoas falam, cara, como é que você chegou em mental health? Eu falo, eu não cheguei, eu fui chegada. É engraçado. Eu precisei, só que ninguém me alertou. Exato. E eu acho que isso é um pouco, mais uma vez, que acontece com muitos empreendedores, você só topa um desafio se você tem alguma empatia com a história. Sim. Então, eu tive muita preocupação. Eu sempre, desde pequena, Gus, olhei muito pra minha saúde emocional. Eu perdi meu pai quando eu tinha 5 anos. Caraca. Então, isso fez com que minha mãe prestasse atenção em mim. E ele morreu de uma maneira super drástica, teve um câncer, em um mês faleceu. Então, assim, eu sempre fiz terapia, eu sempre olhei pro que eu tava sentindo. E eu sempre entendi a potência de quando você cuida da saúde mental, como você se sente melhor. E o valor da conversa. Então, isso já tava dentro de mim. Então, quando eu via, assim, quando eu comecei a perceber, né, esses números tão grandes de, meu Deus, quantas pessoas... Por que elas chegam nisso? É tão mais fácil se você faz prevenção. E aí, números grandes, né, de mercado, a gente querendo oferecer um produto adicional ao produto do snack, porque, assim, seria muito míope a gente achar que o snack era um produto muito forte. Ele se vendia, ele se sustentava, só que se viesse um gringo aí com um caminhão de dinheiro, a barreira de entrada era muito baixa. Sim. E a gente tem que empreender, você tem que olhar ali na frente um pouco, pelo menos, senão você dá com a cara na porta. E aí eu tinha empatia pelo assunto, eu achava que existia sim uma grande potência no cuidado com saúde mental. E aí, obviamente, eu conversei com muitos médicos. Então, o nosso grande mentor no início foi o Dr. Jair Mari, que é um psiquiatra, ele é diretor de psiquiatria da Unifesp, médico assim incrível, super renomado, nacional e internacionalmente. E ele só validou que tinha ali o que fazer e que era possível ser feito com tecnologia. E aí, nesse momento, ele conecta a gente também com uma aluna de pós-doc dele, que é a doutora Karina, que construiu o algoritmo com a gente lá desde o começo, né, para colocar protocolo clínico dentro de tecnologia. Hoje, uma mulher incrível, que é pesquisadora da Universidade de Michigan, enfim. E agora a gente tem a doutora Karina e o doutor Luiz, que são 2 PhDs que trabalham com a gente para trazer toda essa parte clínica para dentro do app. Então eu acho que foi por isso, sabe, que eu comecei tava adormecido sentido. Ali, na verdade tava vivo, só precisava de um motivo para você. De um motivo, exato. E eu acho que todo empreendedor é assim, é muito difícil você topar uma coisa que você não acredita. Então, minimamente aquilo tem que ter algum barulho ali dentro de você para você mexer, sabe? E eu entendo também que você conversando com o RH, eu acho que a fisionomia
das pessoas até mudava, dizia assim, cara, você não sabe. Puta, tá tudo lindo aqui as suas coisas, tá maravilhoso. Vou contratar mais. Mas deixa eu te falar, tá acontecendo tal coisa, ninguém consegue me ajudar, né? Porque eu acho que também tinha esse lance do É RH isso, o RH não sabia. E isso antes pra de onde pandemia. correr. E antes de pandemia era muito cruel, porque eles falavam assim: eu não sei mais o que eu faço, porque eu já ofereço um super plano. Eu já ofereço, vem aqui terapeuta fazer sessão de psicoterapia e ninguém agenda. Então, Carol, eu não sei mais o que eu faço. E eu tenho medo de passar a linha, que é vida pessoal, do Uhum. que eu posso, como RH, meter o bedelho. Isso antes de pandemia. Quando vem pandemia, aí vem o meu grande pivô, porque até aí, Gus, eu tava mantendo 2 pilares, né? Eu Então, lembro, a gente a conversou. gente tinha até colocado a parte de alimentação dentro da IVE para fazer sentido como produto. Você tinha acabado de me mostrar as telas que ele ia passar a ser um aplicativo. Exato, Você me exato. mostrou as telas, super Primeiras empolgada e telas. tal. Eu falei, cara, vai bombar, porque na Sul-América a gente já tocava nesse assunto, né? Eu lembro, As trilhas de cuidado, né? eu As lembro. guias. E aí você me mostrou as telas com uma empolgação. Eu falei, cara, eu tô achando que os snacks vão perder o Vão perder a protagonismo na história força. dela. Exato. E aí, a gente teve dificuldade de desmamar os snacks, porque a gente tinha clientes corporativos que não queriam. E ao mesmo tempo eu falava, a gente precisa desmamar, porque por mais que traga receita, eu não vou conseguir dividir esforço. É. E esse barulho da saúde mental é muito maior. E aí, quando chegou a pandemia, agora para tudo. E aí a gente teve também uma boa justificativa, além do foco, que foi, não posso ficar transitando com snack, de repente eu te levo contaminação. Não, e outra, um endereço virou 2.000 pra você. Não, As impossível. pessoas estavam na casa Exato, delas. e o custo ia aumentar demais. Então ali a É. gente virou 100% e virou uma empresa de tecnologia, assim, per se. Mas aí, que horas você para de olhar pra logística e vai atrás do CTO? Já foi em meio a esse tempo? Porque Eu fiz as coisas uma em cima da outra. o Então, Neto vem em 2019, então ele já o Neto vem vem final de 18. 18. Tá. Final de 18 e início de 19. Porque, independente do snack andando ou não, eu precisava fazer esse produto um produto de tecnologia proprietário. Porque eu nunca conseguiria captar se meu grande produto tivesse sendo feito por um terceiro. Porque você fica muito vulnerável. Sim, Se sim. o teu fornecedor para de programar para você, acabou. Não, sem contar que o código fica muito exposto. Muito exposto. É. Então, a gente já sabia que, independente se o snack, por algum motivo, continuasse, a gente, para ter a IVE, teria que ter uma empresa Sim. de tecnologia. Só que o Neto chega sozinho, né, coitado? Ele é um estagiário, e a gente ficou assim por muito tempo. Ele, o próprio CTO fazendo todos os códigos. Hoje, sim, tem uma equipe, mas a gente cortou Parabéns, mato Neto. alto. Eu sei que você codou bastante, meu amigo. Eu sei que você gosta de codar, viu? Mas não pode. Comitou muito. Eu sei que você gosta de bom. codar, mas não pode. O CTO não pode ficar codando. Agora que ele tá, coitado, agora que o negócio deu uma sentada, porque no começo... Mas você já percebe ali que, assim, este era o caminho e ponto. Eu queria saber que horas você fala assim, cara, não dá mais pra essas caixas estarem aqui, nem entrando no caminhão. No meio de 2020. Aí já era. Aí não dava, porque por mais que eu quisesse, porque o empreendedor tem muito medo de perder receita, né? Sim. Quando eu faço isso, eu perco um pouco de receita. Não é uma decisão fácil. Não, só que acho que a pandemia me ajuda, né? Porque daí eu falo, meu Deus, vai atrasar absurdamente toda a logística. Os snacks ficavam em o galpão terceiro, que quem manuseava era um prestador de serviço, né? Então ele juntava tudo na caixa e o galpão ia para o Brasil inteiro, para o Eri. E aí você fica refém também, né? Pô, será que o que ele tá me falando que ele vai fazer de higienização, ele vai fazer ou não? Será que eu sou potencial contaminador aí de Covid? Então a gente falou, não dá, é um risco de imagem também que agora a gente tem que cortar. E ao mesmo tempo a gente já começava a ver o ciclo de venda da IVE reduzindo, porque quando vem pandemia, Gus, aquela dúvida do RH de, pô, será que eu tô passando do limite? Cai por água abaixo. Não, diminuir a receita dos snacks. Dos snacks. Tá. Dos snacks, né? Não da empresa como um todo, né? Dessa linha snack, mas da tecnologia saúde mental, começou a crescer, porque o RH começou a perceber que ele não tinha escolha, que se ele não se entrasse ali no meio e falasse, colaborador, você precisa cuidar de você, faz A, B e C, o cara não ia conseguir trabalhar. Sim. Então a gente reduz o nosso ciclo de venda da IVE de 9 meses para 3, 4. Porque existiu uma abertura de olhos de uma corporação que achava que não podia mexer com saúde mental porque era um assunto do colaborador. Ou
que não queria mexer com saúde mental, né? Sim, e a gente teve também um salto, né, de, pelo menos exposto, de agressão em casa, de situações de alta Muito. pressão, né? Alcoolismo aumentou demais. Alcoolismo, criança em Aumentou casa, demais. que a gente vai falar sobre isso no decorrer do episódio. A gente teve coisas também que foram gatilhos. Quem tava, né, talvez indo bem, porque talvez o trabalho era até o escape, chegou uma hora que nada tinha mais como escape. Não tinha como escape, aumentou demais, né? Então a gente aumenta em 25% o número de casos de depressão e ansiedade depois dessas ondas de pandemia. E o que é muito interessante, que daí, voltando um pouco no que você diz, né? Obviamente, a pandemia não foi bom, né, para a sociedade, mas olhando o copo cheio, acho que ela acelerou o entendimento de alguns pilares. E de saúde mental foi um desses pilares. Porque se você olha todos os dados de OMS, né, do que fazer, do que não fazer para cuidar de saúde mental, a gente já tinha o caminho das pedras. Então, o OMS já tem muitas pesquisas e muitos estudos que mostram que por que as pessoas continuam adoecendo. Se você tem alguns gráficos que te mostram assim, desde 1965 até hoje, resolutividade médica. Quando você olha hipertensão, doença cardíaca, leucemia linfoblástica, que é uma leucemia infantil, que é uma leucemia infantil não, que é um tipo de leucemia. Tem algumas AIDS, cai demais o número de mortes. Só que quando você vê o suicídio, ele aumenta. Suicídio não é uma doença, mas é uma maneira como faz a pessoa... É uma causa... É uma forma de falecimento, né? 90% das pessoas que se suicidam sofrem de transtorno mental. Então é praticamente uma proxy. E aí o OMS fala, bom, por que as outras doenças têm uma melhora de resolutividade médica e a gente continua perdendo muita gente pelo suicídio? Mas você acha que rolava assim, tanto dos médicos, em geral, que era negligenciado, assim, tipo, não vão mexer com isso, ou as pessoas não davam importância? As duas coisas, né? Porque duas. Para as pessoas darem importância, você precisa trazer informação. Então, assim, o que o OMS fala? Cara, por que a gente não consegue fazer a prevenção da doença mental? Falta de informação em relação ao tema, falta de acesso e um tabu gigante. Como é que você diminui o tabu? Aumentando o nível de informação. Aí o que acontecia na corporação era, não sou eu que tenho que ter essa informação. Isso já é da vida da pessoa. Só que não. Aí quando eu não sou psicólogo, eu não sou psicólogo. É. Só que daí quando vem a pandemia, a corporação pensa, se eu não impulsionar esse autocuidado desse colaborador, eu como corporação tô perdida. Por que eu tô perdida? Porque o cara não vai vir trabalhar. E se ele vier trabalhar, ele vai produzir muito menos. Uma pessoa que passa por depressão e ansiedade perde, em média, 28 horas mensais de produtividade. Isso já é um dado. E a corporação sempre está pensando, obviamente, tem as que pensam mais ou menos na pessoa, né, no ser humano. Mas todas pensam na última linha do balanço, né? Sim. Então, não tem jeito. Eles começaram a ter que pensar nisso para conseguir ter os times trabalhando e gerando ali o que é necessário para aquela empresa continuar vivendo. E aí você tá... Como é que você tava em março de 2020 com a Ivy? Tava em MVP, tava migrando o aplicativo. O que aconteceu que o maçarico, né, acendeu e falou assim, corre que vai pegar fogo. Corre agora. que vai pegar fogo. Eu tava com a primeira versão da Ivy no aplicativo, a V1, e a gente tinha acabado de começar a aceleração com a Oxigênio. Tá. E aí a gente começou a ver que tinha um monte de melhoria no aplicativo. Inclusive, não só para o usuário, mas como a corporação enxerga aquilo, né? E ali a Oxigênio é bom porque, para quem não sabe, é a aceleração feita pela Porto Seguro, porque como eles são um player de saúde, eles têm um jeito muito bom de criticar os produtos de saúde, porque passa muita coisa na mão deles. Então eles têm muita referência. Então ali a gente começou a mexer demais e falar, putz, tem que ir por esse caminho, vamos ver se a gente acha coisa aqui. Quando é que você tem certeza que o produto é esse? Nunca. Nunca. A Bia tá lá o tempo todo fazendo release. O tempo todo fazendo release, fazendo teste de usuário, entendendo o que acontece com o engajamento, vendo o que o usuário sente ou não de necessidade, pra pegar na mão do cara. Porque você pode falar, pô, Carol, mas cara, você tem que pegar tanto na mão de uma pessoa. Você não tá passando do protocolo B2B pro B2C, né? Então, você tem que pegar tanto na mão do B2C pra ele entender que precisa cuidar de saúde mental. Vou te falar, tenho. E vou te falar por quê. É muito louco, porque o adulto de hoje, quando criança, ele não foi acostumado a cuidar de saúde mental. Os pais não falavam isso. Sabe o que meu pai me falava? Hoje ele já sabe o valor disso, mas ele fala assim, psicólogo é coisa de doido.
É pra doido, você É não precisa pra disso não. doido, você não precisa, vai colocar caraminho lá na tua cabeça. É. E tem, Vai procurar claramente... sarna pra se coçar. Exato. Vai lá fazer lição, vai estudar, menino, né? É. E aí, claramente, talvez ele te dissesse, putz, ó, cuidado, vai enfiar o pé no buraco, vai torcer o pé. Se torcer o pé ou quebrar, tem que pôr gesso. Então, ele sabia e eles ensinavam pra gente, né, e elas também, o que fazer com a dor física, como você não sofrer aquela dor física. Uhum. Mas ninguém, nossos cuidadores não falavam de doença mental, de Não. cabeça. E aí, a gente tem uma sociedade que não tá acostumada a cuidar disso. Verdade. Então, culturalmente, a gente tem que, assim, a gente tem que fazer muita força para que isso vire um hábito. Quando esse adulto começa a colocar na prática, né, esses minutos, essas vivências de autocuidado, aí ele começa a perceber que não é um bicho de 7 cabeças, que é para todo mundo, e ele começa a perceber que é fácil. Sim. Porque também, muitas vezes, ele pensa que cuidar de saúde mental, você tem que fazer yoga 1 hora olhando para uma árvore, aí mais 1 hora de conversa, e aí você fala, putz, não é pra mim, não dá, eu tenho filho, eu tenho coisa pra fazer, eu não tenho dinheiro pra tudo isso. Sem tempo, Não irmão, consigo, né? Não tenho tempo. É. Então, assim, a gente tem que trazer, tem que pegar na mão das pessoas. Hoje, Gus, a gente tem 350 milhões de pessoas em depressão no mundo. 47% não se dão conta. Agora, você contando pra mim como os nossos pais, nossos cuidadores, a gente tem uma idade próxima. Eu lembro que final de 90 para início de 2000, se falava muito num termo chamado estresse. Uhum. Aí esse estresse começou a ganhar força. Então tudo era, você tá muito estressado, você tem estresse. Puta, eu lembro de casos assim que caía a barba de uma pessoa, caía Cabelo, o né? cabelo, a gente já tinha os indícios. E aí era tudo associado, você tá trabalhando muito, você não tá dando pausas, né? Tá muito estressado. Aí o caminho era, puta, você tá precisando do final de semana na chácara, sabe? Era o jeito que os nossos pais Férias, remediavam. Você tá precisando de férias, né? Aí o seu chefe ou a sua líder falava assim, puxa, cara, que tal você pegar os 30 dias, né? Como se fosse remédio pra isso. E a gente só sabe que vai alongando a dor se não bem tratado. Que horas você acha que a palavra estresse some? Porque ela sumiu um pouco do vocabulário, né? A gente trouxe uma palavra muito mais forte que a saúde mental, a discussão. Você consegue dizer que momento isso some assim? Ou ainda o estresse é parte da saúde mental? Quando você conversa lá com os doutores, o Luiz e a como é que eles classificam o estresse? Ou já acabou esse termo dentro da mental health, assim? Eu acho que esse termo existe, porque ele é um termo ainda basal. Então, o que a gente conversa muito, e aí eu vou parafrasear, você estava falando que você me parafraseia muito, eu parafraseio muito um psicólogo que chama Eustáquio Andreotti, que é um super parceiro nosso. Quem depois quiser dar uma olhada, a gente fez vários vídeos de Setembro Amarelo e ele gravou um deles, enfim, é muito legal. E ele fala o seguinte, que o grande segredo é você ter diluidores de estresse. É um termo fácil, né, para todo mundo entender. O que é o diluidor de estresse? São práticas, não são férias de 30 dias e fica sem fazer nada o dia inteiro. Isso só vai te dar mais ansiedade potencialmente. Mas são atividades e não necessariamente terapia, porque de repente terapia nem é para todo mundo, é só para algum público específico, ou para quando você está com mais dor, ou para quem topa fazer terapia preventiva, né? Mas para quem está fazendo o manejo da saúde mental, o lance é o que te despressuriza? Te falar eu, Carol, amo cavalo, ando a cavalo. E aí, se eu for 2 vezes por semana super cedinho, meu nível de estresse baixa de uma maneira brutal. É quase como se você pensa uma caixa d'água cheia de água. Quando você faz um diluidor de estresse, é quase como se você estivesse abrindo um caninho para deixar o ladrão lá, o ladrãozinho, né? para aquela água baixar. Porque o que a gente não pode fazer é a água transbordar. Por que o estresse passa do limite, né? E aí ele é um estado de alerta, né, Gus? Qualquer estado de alerta basal pode trigger para depressão, para ansiedade, para burnout, enfim. Então a gente tem que conseguir ao longo da semana escolher os dias para que a gente vá baixando isso. E procure coisas que te façam bem. Então, para você pode ser uma caminhada no parque, para mim pode ser o cavalo, para outra pessoa pode ser o judô, ou pode ser ligar para um amigo para dar um monte de risada. Então, aqui não escutar um podcast. Escutar um podcast, vir bater um papo no podcast. Então, aqui depende muito dessa pessoa. Só que o que é importante e o que não acontecia antes, que as pessoas estão tentando
que a gente está tentando impulsionar que aconteça hoje. Na época dos nossos pais, não existia diluidor de estresse. Não. E era só trabalho, né? E não necessariamente o estresse é o único fator, ele é multifatorial. Até tinha, mas era implícito, assim, porque meu pai e minha mãe dizem que na época deles não tinham isso, mas eles viveram na roça. Exato. Eles tiveram contato com a natureza, eles tinham diluidores que faziam parte da rotina deles. Quando a gente vem pra selva de pedra, acabou isso. Acabou. E a vida é muito mais corrida, né? Sim. E você fica muito mais conectado. Então, E hoje aí tem você um fica cara no que te celular. atrapalha pra caramba. Exato, exato. Né? Quando a gente era criança, eu tinha que ver ali a novela, tem da criança lá, Carrossel, acho que chamava Carrossel, a novela. E eu não ficava passando episódio, era um episódio por dia, tinha o intervalo. E paciência. Chamava de reclame comercial, isso reclame, aí. ótimo. Reclames do Plim Plim. E você ficava ali esperando tantos minutos e não dava pra pular episódio. Todas essas pequenas coisas mexem com o nível de ansiedade que a gente não percebe, mas Sim. mexem muito. Sim. Então, assim, os diluidores que eles tinham que ter lá atrás eram menores do que o que a gente tem que ter hoje. Por isso que você associa uma vida muito mais corrida, muito menos natureza, muito mais urbano, muito mais um competindo com o outro. Tudo mais difícil, pandemia, guerra, tudo rolando, né? Obviamente, o que a gente tem que se cuidar hoje é muito mais do que eles tinham que se cuidar. Não, antes. acho que sem E dúvida. é por isso que vem esse burnout. A gente tem 33% da nossa força de trabalho sofrendo de burnout hoje. E outra coisa, né? O burnout, pra mim, aí eu vou falar estudos feitos por mim. Pra mim, a palavra burnout apareceu... Acho que ela não tem uma Copa do Mundo ainda. Deve ter 3 anos pra mim. Começou a bombar em 2018. Ah, é? Então eu tô dentro, ó. Você tá Eu dentro. tô dentro. Assim, Inclusive, eu tive que ler um artigo, entender o que era. assim, e ele é muito polêmico, porque tem médico do trabalho que fala, imagina, não mudou nada, sempre existiu, sempre não existiu. E é assim, ele sempre existiu, só que a diferença é que o burnout hoje, ele é responsabilidade da corporação. Você prova que aquele teu nível de esgotamento efetivamente vem pelo trabalho, a corporação tem que pagar, inclusive uma indenização. Exatamente como aconteceu com a LER lá nos anos 70. Por isso que eu acho que isso é uma ponta de iceberg. As áreas de medicina do trabalho nasceram por causa da NR17, que é uma normativa, que veio pela LER, que é a lesão de esforços repetitivos. Sim. Antes disso, se você ficava digitando lá o dia inteiro, tanto faz. O problema é seu. O problema é seu. É. Depois disso, não. A empresa começou a ter que oferecer ergonomia, ter que oferecer laboral, todas as preocupações. E agora eu acho que é quase um movimento parecido, mas para a cabeça, sabe? É verdade, então, você falando isso, eu lembro, assim, que era novidade na minha época. Eu tinha, sei lá, meus 17, 18 anos, a ginástica laboral, assim, parava 15 minutos. Uhum. Alguns falavam, já chegou a galera da laboral, né? Achava aquilo, mas não sabia a importância daquilo. E independente de como é feito ou não, isso acontece porque é isso. É a corporação falando, pô, olhar pra isso, porque agora se eu não olhar, vou tomar uma multa. E o burnout é igual. Cara, se você for comprovado, você vai ter que pagar uma indenização para esse colaborador. E outra, né? Eu acho que também o ambiente, né? Por exemplo, se o seu líder ou o seu chefe, chame como você quiser, independente do momento que você tá, né? Se ele tá sofrendo de algo mental, ele passa pra você e você passa pro par do lado. Quando você vê, tá a equipe toda numa tensão e aí de repente pode entrar em ruína a equipe inteira. Eu já vi situações da equipe inteira entrar em colapso. Exato, e por isso que é muito importante a gente cada vez mais levantar a bandeira da saúde mental, porque às vezes a corporação nem tem uma cultura tão boa para cuidado de saúde emocional, mas se você tem um gestor que tem, sim, aquele gestor consegue salvar, entre aspas, a área dele, ou consegue piorar a área dele. Tem muito gestor também que ele vira um para-raio. Né? Que ele pega segura tudo. o entorno e tenta proteger né? Aí depois ele acaba... Ele acaba dançando. Ele acaba explodindo. Né? O caminho nem eu acho que é esse. Acho que o caminho é você conseguir mostrar pro teu colaborador que é importante cuidar. Sim. Como é que você mostra de uma maneira mais fidedigna possível você se cuidando? Então a gente estava implantando a IVE em uma empresa de Rondônia, faz acho que um mês, e a gestora falou, eu acho incrível, inclusive... Terça-feira, das 6 às 7, eu não me atraso porque eu vou pra terapia e eu faço questão de contar pra todo mundo que eu estou indo pra terapia. Pô, é muito legal, porque quando o gestor fala isso, ele valida que você cuide da tua saúde mental sem
você tem nenhuma fantasia de que se você contar que você tá cuidando da sua saúde mental, vão achar que você Eu tô é com um louco, problema. ou vão achar que você não tá bem, você não vai poder ser promovido. Não, na verdade, você vai ser mais promovido, porque você vai conseguir Sim. aguentar mais o tranco. E uma coisa que eu gosto muito, que a gente fala muito, que o Dr. Luiz, da minha equipe, fala muito, e que eu acho que é interessante para que as pessoas não tenham essa ilusão. Quem tem uma saúde mental boa não é quem não tem problema, Gus. Todo mundo tem problema, cara, de uma maneira ou de outra. Por isso Todo que mundo nós tem existimos, incômodo. empreendedores, né? Exato, exato. Mas quem tem uma boa saúde mental é quem consegue manejar bem o que acontece ao longo do dia. Ou Sim. consegue olhar pra isso, sabe? Então você se cuida pra que você enfrente melhor esses problemas de uma maneira mais saudável. Se você estiver bem emocionalmente, chega um problema, você trata o negócio de um jeito. Se você já estiver zoado, chegou um problema, aí você desbaratina Ó de vez. vidas, ó É isso. céus, né? Então a gente tem que olhar pra isso sempre. Agora, a IVE passa a março de 2020. Quantas vidas rodavam pela IVE? Depois eu tenho uma pergunta para te fazer sobre a dicotomia entre a IVE, o celular, a tecnologia e também um sonhador que mandou uma pergunta. Top. Mas eu queria saber assim, como que é o seu ramp-up de número de vidas? Porque eu entendo que a pandemia botou fogo ali para todo mundo, né, jogar as vidas para dentro. E como é que você conseguiu lidar entre a sua ansiedade de lançar novos releases, a capacidade técnica do Neto de codar e de, né, ele, o Stag ali, conseguir fazer e depois crescer no time. Como é que você arrumou a sua saúde mental em meio ao crescimento tão expansivo assim no momento da sua empresa? Como é que foi isso? Tô rindo porque eu sempre falo que tem dia que eu falo, eu vou escrever um livro. Como enlouqueci tentando vender saúde mental, sabe? Não faça o que eu fiz, né? Porque tem dia que... E eu acho que eu só não enlouqueço porque eu tenho um monte de diluidor, né? Que só não perco a mão. Como é que chama? Você tem um cavalo seu? Ou você, eu tenho, chama Urucum. Urucum? Muito Urucum. bem. Cavalo Urucum. Demais ele. Bom, mas em março a gente tava ali 5, 6 mil vidas. Tá. A gente tinha poucas empresas, a gente tinha começado atendendo Ambev, Suzano, algumas empresas grandes. E aí a gente dá um grande ramp-up, aí mais um pouco para final do ano que a gente pegou um contrato muito grande que e também teve o tempo das empresas 1 milhão. entenderem que precisavam, né? Tem um tempo. Assim, início de pandemia tiveram 2 momentos. O primeiro momento foi, eu não conseguia falar com RH nenhum, porque eles estavam tentando levar todo mundo para casa. Não, tava tentando resolver o sistema, kit. O kit que vai para casa da pessoa. O kit que vai para casa, como é que funciona a rede, como é que tem internet, quem tem, quem não tem. Então a gente, assim, logo quando começou a pandemia, foi difícil. Mesmo a gente fazendo saúde mental. E aí depois que o negócio foi melhorando. E aí é muito engraçado porque você fala como é que você controla a tua ansiedade. Se um dia você chamar a Bia aqui pra conversar com ela vai falar que eu não controlava a minha ansiedade, que eu queria pôr um botão. Eu falava assim, Bia, o cliente quer tal coisa, bota um botão aí, bota um botão, conecta com o que ele precisa. Ela fala, pelo amor de Deus, não dá pra botar botão, a usabilidade vai ficar um horror. E hoje eu falo pra ela que eu já passei da fase do botão, porque você também vai aprendendo. Sim. Mas é difícil, porque você quer fazer, só que você não tem equipe suficiente pra fazer, por 2 motivos. Porque empreendedor, eu sempre tive muito um perfil de rodar com pouco dinheiro. Sim. Porque eu não sou daquelas que acha que economista, muito dinheiro... né? Pô. É isso. Não, e porque eu acho que faz muito erro, Gus. Quando você começa a captar mais do que você precisa... Se tem um burn que você manja, é de burnout, não de burn de grana, né? Exato, porque você começa às vezes a usar muito dinheiro, você começa a fazer qualquer coisa, sabe? Porque você pode fazer. Sim. E a gente não, a gente sempre rodou com até pouco, sabe? Agora enxutinho. as coisas muito enxutinho. Então a gente não tinha tanta equipe, e a nossa tecnologia não é simples, o Neto sofre muito para contratar. Tudo que a gente usa, sabe? O algoritmo não é simples. Sim. Então, a pessoa também tem que estar fechada com o assunto para ela codar, né? Exato. Então a gente errou bastante no começo, né? Porque às vezes eu atormentava tanto a Bia que ela botava o bendito do botão. Agora, só que daí a gente não dava certo depois, daí ela falava, tá vendo? O botão não deu certo. E aí eu queria sentir assim, a sua ansiedade, né? Do bota botão, né? A Bia segurando como sua CPO. E o mar de empresas começaram a se posicionar como mental health. Porque eu lembro que em agosto, setembro de 2020, começou uma movimentação, acho que todo mundo falou assim, cara, essa é a hora de eu me posicionar ou dar ênfase pro meu produto de mental. Porque aí começa a vir uma enxurrada. E aí como é que você lida com esse monte de gente chegando, mas você já estava ali desde meio de 18, né? Entendendo que era necessidade, com o seu cheque ali do tamanho que você tinha, do bolso,
E essa galera chegando, né? Um monte de startups e até grandes se posicionando. Como é que também ficou a sua ansiedade e a barreira também, como era naquele momento? Isso me dava menos ansiedade, porque porque a gente começou a atender na cadeia, quando você pensa em saúde mental, que existe muito, e até hoje, é o cuidado na ponta, do crônico. Uhum. E quem que cuida de crônico? Telemedicina, terapia online, que é o que mais existe. Pô, Carol, mas terapia online cuida de crônico? Cuida. Por quê? Porque as pessoas que não estão com a dor, seria o preventivo ainda, elas não topam fazer terapia. Uhum. Assim, você não vai se movimentar para fazer a terapia preventivamente. Grande maioria dos casos, quando a pessoa chega na terapia, a dor já existe. Sim. Então, você tem ali um monte de gente se degladiando por esse mercado, pelo mercado da terapia online. Mas já do diagnosticado. Do diagnosticado ou do que já está com uma grande dor, que mesmo A que não chaga tenha já sido... tá... Uhum. assim, a ferida já está aberta. Tá. E aí, é um mercado que, obviamente, ele existe, só que é um mercado que não é o que vai mexer o ponteiro. Quem mexe o ponteiro é quem faz prevenção. Por quê? Porque se você for olhar, Gus, a gente tem 5,7 psiquiatras por 100 mil habitantes no Brasil. A cara dele foi ótima agora, tipo, uau! Não, e outra, né? Precisamos formar mais, né? 5,7 psiquiatras por 100 mil. Por cada 100 mil. Com 75% de concentração no sul e no sudeste. Pela medicina agora deu uma melhorada, ok, mas enfim, ainda existe essa concentração. E a gente tem em torno de 390 mil psicólogos credenciados. Nossa, achava que era mais. Esse número tem uns meses, talvez tenha aumentado um pouquinho, mas não é nada de mais do que isso. Esse é o quê? É cadastrados ou são... Cadastrados no CFP. No CFP. Tá. E aí, o que acontece? Se você só deixa para oferecer a terapia online, a psiquiatria, você só olha para isso, você vai desbalancear demais o mercado. Primeiro porque você não vai fazer com que as pessoas não cheguem na doença. Na verdade, você só vai tentar fazer a pessoa se curar depois que ela fica doente. Sim. O número de pessoas piorando, gigante. Então, se eu não olhar preventivamente um pouco antes dessa pessoa ficar doente, se eu só for oferecer o cuidado na ponta da dor, vou ter um mercado cada vez menos democrático. Já é cara a consulta de terapia online, já é cara a consulta de psiquiatria. Se eu só for cuidar disso, meu Deus, o que eu tô fazendo? Você vai ser contratado e vai ganhar um kitzinho de Ritalina. Assim, de Ritalina, cara. E assim, e no nosso país, a gente já sabe que das pessoas crônicas, só 15% aceitam o cuidado. Cara, então... Esse é um dado do Clubhouse, que é um apoiador da OMS em questões de saúde mental. E por que tão baixo, Gus? Por falta de informação. Isso é mundo? 15% mundo? Ou é só o brasileiro? Países subdesenvolvidos. Ah, entendi. Porque esses números mudam. Por falta de informação. Tá. E para países em desenvolvimento, 70% aceitam cuidado. Você tem... isso que eu ia te perguntar. Aumenta muito. Então, quando a gente vê esse mercado de saúde mental, você fala, cara, muita gente aqui brigando por esse osso, muita gente grande. Uhum. Mas não é o que eu quero. O que eu quero é fazer que as pessoas não cheguem lá. Então, eu nunca fui corrente dos caras. É bom que você já ficava olhando. Futuro parceiro, no transbordo, vou precisar de você, então, né? Então, tem muitos transbordos que eu faço com as pontas finais. Sim. Às vezes eu uso uma empresa A, outra B, outra C. Mas em contrapartida, qual que é o meu desafio? Educar o mercado. Porque quando você olha, tem muito RH parrudo que diz que que oferece muita prevenção, e se você for falar com a diretora de RH, você vai escutar ela falando na mídia que oferece muita prevenção. Eu já cheguei e falei, você acha que você oferece? Pensa bem, você está oferecendo a terapia online. Terapia online tem uma adesão de 7%, mesmo em pandemia. E já é morte morrida, né? É morte morrida. É importante, mas não é cuidado. Assim, é cuidado de quem já está na dor gigante. Sim. Então, assim, o mercado, ao invés, eu escolhi, né, entre me degladiar nessa concorrência ou fazer uma coisa mais inovadora, mas o ônus de fazer a coisa mais inovadora é cortar um mato mais alto. Então, porque aí as pessoas precisam entender o que é efetivamente prevenção. E aí as grandes opções do mercado são de empresas que topam quebrar a cultura. E que topam falar, entendi, te escutei, te entendi, vou implantar aqui. E aí é justamente o que eu queria entrar, porque assim, não é fácil você convencer, vamos pensar no Gustavo, executivo da Sul América, 1000 coisas pra fazer, com o celular com a memória no teto, aí o RH chega pra mim e fala, Gustavo, é o seguinte, você vai instalar aqui um aplicativo chamado Eve, e você vai trocar uma ideia com ela. A princípio, o que o Gustavo vai falar? Cara, mais um aplicativo, mais um negócio pra eu cuidar, não quero. É a primeira resposta que eu vou dar.
Uhum. Né? Eu tô fazendo aqui Sim. vestindo Advogado. sapato mesmo, Uhum. né? Advogado. E aí, a primeira coisa que acontece é essa. Só que a sua empresa, ela tá ali pra quebrar aquela cultura. Se eu não entro, é aquela ovo ou a galinha, né? Se eu não tenho contato com a IVE, eu não quebro a cultura. Se o RH, que tá na ponta, não insiste, eu não conheço a IVE, que não quebra a cultura. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Como é que o RH entendeu, porque ele estava acostumado nessa degladiação e aí ele teve um mar de ofertas na mesa, né? Acho que de telemedicina, de psicologia, de psicólogo online, uma porrada de coisas apareceram. E ele tinha chance de escolher por preço, por tamanho, por conexão, por tudo. Qualidade. E o seu tava ali tentando quebrar a cultura. A minha pergunta pra você é: como é que você faz o RH ser seu aliado e ser o grande percursor de levar a cultura IVE pra fazer o Gustavo deletar, sei lá, o Magalu, que eu compro só de vez em quando, e botar a IVE no meu celular? Sim, a pergunta é boa. A gente, no começo, né, não conseguiu que todos os RHs fizessem isso. A gente... O próprio RH não instalava, O próprio né? RH não estava afim. Porque ele ainda achava que, dane-se, deixa aí, oferece 10 sessões de terapia e tá tudo bem. E checked na nossa... Check, literalmente check. Quais foram as empresas que abriram a porta? Quem tinha um executivo de RH que acreditava. Entendi. É muito louco. Então, assim, cada vez mais eu olho para trás e eu penso, óbvio que existe o crachá, mas antes do crachá existe uma pessoa. Sim. E se aquele executivo, do mesmo jeito que eu tive empatia com o assunto, topei empreender nisso, se aquele executivo de RH tem empatia com o assunto e tem noção de como isso muda a vida da pessoa, Sim. São esses executivos que vão fazer com que as portas sejam abertas pra gente. E foi assim que aconteceu. Sim. Muitos executivos de RH que eram psicólogos, muitos executivos de RH que efetivamente falaram, cara, é esse o caminho, é mais difícil, mas eu vou fazer. E aí o que a gente fez? A gente aprendeu que não dava para deixar no colo dele esse convencimento. Então a gente cria toda uma régua de comunicação para esse RH só disparar. Porque a gente sabe que saúde mental eu tenho que usar as palavras certas. Se eu começo a usar uma palavra muito pesada, o Gustavo vai achar que ele é louco. Então ele não tá vai baixando o IVE que você tá com algum problema, hein? Exato. Então a gente começou a desenvolver as réguas só para esse RH disparar. E quando o Gustavo entra na IVE, esqueceu. Acaba a corporação. Não tem logo corporativo ali dentro. Entendi. Só tem IVE e Gustavo. Porque essa relação começa a funcionar para que você efetivamente diga, conte como você se sente, sem ficar pensando se o RH vai ficar sabendo disso, se não vai ficar sabendo. Obviamente você sabe que aquilo é um patrocínio do RH. Mas aí vem o nosso trabalho de te deixar muito claro que tudo que você conta ali é confidencial, que o RH não vai saber, que a gente só está te perguntando as coisas para melhorar o que a gente vai te oferecer, né? Para oferecer coisas cada vez mais apropriadas para o que você precisa. Então, daí isso começa a funcionar de uma maneira melhor. E aí, quando que vem os outros RHs? Quando passa a pandemia, e o RH fala, cara, primeira onda, né? Entre os mortos e feridos. Entre os mortos e feridos, só teve 5% de pessoas que usaram isso. Caraca, mas não tem 5% de pessoas que estão sofrendo, porque eu tô vendo aqui. O que acontece? Daí eles começam a entender por quê. E aí vão entender que não adianta oferecer terapia online, porque o cara não vai usar. Não vai. São poucos que vão usar, infelizmente. Infelizmente, porque seria um super caminho se a gente tivesse um tabu menor em relação ao tema. Né? Também eu entendo que mesmo que já tá com a chaga aberta, se a pessoa tratar e ela entender o valor daquilo, quanto mais gente faz, as próximas gerações, né? Claro! Eu com meu filho... Claro! A minha filha já fez terapia quando ela precisou. Eu faço terapia até hoje porque eu adoro. Só que eu sou muito exceção, eu trabalho com isso, né, Gus? Entendi. A gente é muito exceção, assim. Não, a Maria e o Guilherme praticamente já tá dentro deles. Tá dentro deles. Falaram sobre isso na escola ou com qualquer outro, tranquilo. Só que a gente vai ter que esperar 30 anos. Né? Exatamente. E a gente quer cuidar disso agora. Isso que é foda. A geração lá da frente, a nova população economicamente ativa, quando eles forem adultos, vai ter muito mais habilidade para cuidar de saúde emocional. E outra, né? A Maria e o Gui devem estar trazendo para você discussões que os nossos pais não tiveram lá na fazenda, na roça, né? Como minha mãe diz, que a gente não teve no nosso lance urbano, que agora eles estão trazendo uma outra circunstância mais maluca ainda. Mais maluca, mas ao mesmo tempo, eles também já estão sendo ensinados pela sociedade um pouquinho mais. Então eu vejo na escola da Mafê, da minha filha, da Maria, é isso. Poxa, hoje eu tive uma mentoria sobre o sentimento. Então respire.
Ah, legal. Então, assim, você também já vê o entorno ajudando um pouquinho. Sim, sim. Né? Ajudando um pouquinho a você olhar cada vez mais para dentro. Agora, você acha que os nossos futuros ministros, independente do lado e da bandeira, você acha que os nossos futuros ministros da saúde vão se ligar nisso se eles não forem de saúde? Inclusive de mental? Porque a Mafê tem, né, a chance de estudar numa escola bacana. O meu filho também estuda numa escola super bacana, né? Só que quando a gente faz um recorte, a gente é um pedacinho de uma bolha. Um pedacinho ridículo de uma bolha. Agora eu volto lá no Gustavo da escola pública, que era fábrica de marginal, assim, né? Mal você conseguia terminar o ensino médio fazendo algo, nessa massa dessa população que tá mais vulnerável, que tá com mais dificuldade. E aí eu fico pensando, bota uns ministros lá que, puto, o cara não tem a mínima ideia do que a gente precisa. Quem sabe lá ele vai chegar no assunto saúde mental, que a medicina, a OMS, todo mundo conseguiu trazer essa pauta agora. Imagina nos nossos governos, né? Essa é a parte que me deixa meio... Acho difícil. Acho difícil. E aí eu levanto mais a bandeira da corporação. Porque quando a gente não tem governo, né, uma saúde pública que ofereça cuidado, fica ainda mais importante o papel da instituição. Eu que trabalhei numa seguradora, cara, acho que você sabe disso, né? 50 milhões de brasileiros têm acesso ao plano de saúde. Os outros 160 milhões, seja o que Deus quiser, o que eles conseguirem. E aí as corporações precisam fazer isso, levar a sério. E outra, olhar sempre, você fala da última linha da planilha, porque o custo com saúde do colaborador é uma das maiores. É o segundo maior, né? Depois da folha. Depois da folha. Então... E mesmo as empresas que não oferecem plano, né, para os seus colaboradores, se você mexe um pouquinho, você traz a informação sobre o tema, você já está levando alguma coisa rica. Sim. Porque a chance desse cara ter alguma questão emocional e demorar uma fila no SUS é gigante para ter atendimento psiquiátrico. Sim. Se você, como corporação, começa a investir na prevenção para que ele se cuide, porque não custa, são às vezes minutos do dia, sabe? A informação está aí hoje. Para esse usuário, não é que ele vai ter que pagar por essa informação, né? Se a corporação traz esse olhar, pouco a pouco você diminui a chance de você ter um colaborador sem acesso, chegando a ter alguma questão emocional. Obviamente, estou falando aqui, tirando todas as questões de tragédia, de triggers que podem impulsionar quimicamente uma depressão, enfim. Estou aqui falando de gestão de estresse diário, né, Gustavo? Agora, já que a gente fez o recorte de quem tem acesso a essas corporações, esses empreendedores, você me falou muito do executivo estar interessado, e aí tem que ter um lance de pensar no coletivo, porque esse executivo também ele muda de cadeira, né? Então, se ele sai e o próximo não dá continuidade, meio que a galera fica órfão até que o top-down, né, de fato contamine. Aí eu tenho uma pergunta pra ti. Tanto pode acontecer de mudar a figura lá em cima que segura a bandeira, né, o mastro ali do negócio, quanto eu também posso mudar de empresa. Qual foi meu desespero aqui? Tô apaixonado, eu e a Ive somos brothersaço dia a dia. Aí eu saí da empresa que eu tô e perdi essa conexão com a Ive. Eu consigo continuar atualmente? Aí eu já te faço uma pergunta pro B2C. E quando troca a cadeira e vem uma pessoa que não carrega a bandeira, como é que vocês atuam? Porque tem que evangelizar tudo de novo. Quando a gente conseguiu já fazer um bom trabalho, né, então o cara que era comprado sai e vem um novo, isso não me vulnerabiliza, porque comercialmente é positivo, porque tem uma outra marca que ele vai te levar. Tem uma outra marca, mas também, assim, o cara que chega, se eu já consegui jogar a rede da saúde mental e as pessoas já perceberam... Já tem números, né? Já tem número. Esse novo executivo de RH não vai querer tirar, porque ele já sabe que vai prejudicar algumas pessoas e o que o RH menos quer é ruído do colaborador. Então, isso não tem tanto problema. Quando esse executivo vai para um outro lugar, eu acho que é bom também pra gente, porque ele vai ajudando a gente a educar o mercado pro coletivo. E, obviamente, se ele precisar continuar com a Ive, ele vai continuar com a Ive, a gente vai liberar o acesso pontualmente dele. A gente já fez isso várias vezes. Legal. Porque uma pessoa queria muito e pra gente 1, 2 é marginal, não faz diferença deixar 1, 2 pessoas, 3 pessoas com acesso. E aí, o que eu acho interessante e que é cada vez mais do coletivo mesmo é porque se não vem top-down, se vem de baixo pra cima também funciona. É mais difícil. Um pouco mais. Demora mais. Demora um pouco mais. Sempre falei pra galera, queimar pneu ali adianta entre nós, né? Mas demora muito mais. Demora um pouco mais. Demora um pouco mais. Mas a gente precisa fazer, né, Augusto? Agora, se eu trocar de empresa e ele não tem IVE, aí quebra esse vínculo, por enquanto.
Você não tá com apostas pro B2C. Eu não posso continuar pagando um... Você não pode continuar pagando. Entendi. Você não pode continuar pagando. Quem paga essa conta é a minha empresa. É a sua empresa. Mas se você falar assim, estou sendo cuidado pela IVE, vou mudar de empresa, me deixa com o meu acessinho aqui? Entendi. Você vai ficar com o seu acesso. A Tá gente bom. nunca vai cortar pela bandeira de cuidado de saúde emocional. Isso mas aí é por um propósito, não por é um pela... propósito. Não, real, a gente fez isso várias vezes, sabe? Agora, já que eu te pergunto, eu tô louco pra fazer a pergunta verbalizada. Você tem vontade de ir pro Si? Porque hoje vocês estão... Quem paga a conta são as empresas. Mas assim, eu não tenho aqui na Voz de Conteúdo, ainda não tenho, né? Mas eu toparia pagar na pessoa física pra ter uma IVE. Uhum. A gente pensa em ir pro Si, Tá, mas não tá no nosso roadmap de 6 meses. tá bom. Por quê? Porque é um cash burn lazarento. Né? O usuário final. CAC caríssimo. CAC altíssimo, churn alto também. E outra, educar no atacado me parece mais fácil do que no varejo. É mais fácil do que no varejo. É um pouco mais fácil do que no varejo. Me parece um pouco mais fácil educar no atacado. Até porque você falou, né? Vocês fazem as peças, a comunicação, a régua. Exato. E o RH replica, né? Agora, o que eu queria muito é ir pro governo. Com certeza. Então, isso seria animal. Bater no SUS, porque aí sim você consegue fazer de uma maneira eficiente, com cabeça de startup. Sim. E atingir a base da pirâmide. Não, e 3G funciona, Ive. Né? Super, a IVE é super leve. A galera sempre fala, mas a gente tem pessoas que não têm acesso ainda ao celular. Sim. Gente, mas é muito pouco. Se você for pensar pela exceção, você nunca faz nada. Não, nunca faz nada e outro. O 3G segura de boa a conversa com a IVE. De boa. É muito leve. Um 5G, se Deus quiser, pegando forte no Brasil. O 4G ele vai loucamente, o 3G ele funciona. Assim, são pouquíssimos os casos que a gente teve dificuldade de, inclusive, corporação não querer comprar porque tinha gente em produção ou em área rural. Puta, até na área rural muitas vezes funciona. Não, funciona de boa. Assim, porque se tem uma coisa que o brasileiro aprendeu é procurar um cantinho que tem sinal. Exato, né? Vai em cima do telhado. A gente manja, a gente manja. Bom. A gente sabe, desde a época de botar o bombril na antena, a gente sabe achar um sinal de internet. Agora, avançando nessa discussão que muito me agrada, eu sou um maluco de, sabe, quando veio a telemedicina, eu falei assim, cara, esse é o problema que o SUS precisava abraçar. Né? Porque o cara que na região ribeirinha não precisa mais pegar tanta coisa para ir conseguir passar no médico. Claro, existem situações que o tato... Claro, mas aí estamos falando de coisas mais extremas. Mas uma vez eu recebi um dado lá que só o formulário de anamnese, né? Ele já ajuda lá, sei lá quantos % do diagnóstico. Exato. Que você pode fazer de qualquer lugar, até pelo telefone. Exato. Né? E aí eu falo assim, pô, mas que horas que o governo vai entender que isso é permitido? Porque se você tocar agora aqui para todos os médicos e falar assim... Cara, você topa, dentro da sua semana, atender 2 pessoas do Sistema Único de Saúde para ajudar o Brasil? Tenho certeza que o cara, não só 2, pode mandar 4. Né? E de 4 em 4, de repente, a gente chega em 40 milhões. Lógico, muito sonhador da minha parte, tem muito interesse por trás, mas a tecnologia cada vez mais batendo ali na bunda do governo. Será que a gente não vai conseguir romper? Porque aí a gente não tá nem falando muito de um sonho de vender pro governo. Você queria colocar a IVE lá, porque os dados também são valiosíssimos se a gente entra nos 160 milhões de brasileiros. É isso. Eu acho que sim. Eu acho que a gente uma hora consegue. Também acho que depende de quem tá do outro lado. Tem que ter a cabeça um pouco mais aberta, porque a dificuldade ali de tecnologia, no sentido do governo receber todos os dados necessários também para investir cada vez mais. A gente não consegue resolver o cadastro único ainda. Exato, exato. Mas eu acho que sim, eu já vejo o movimento, sabe? A gente é muito próximo do pessoal do CAISM, enfim, e a gente já vê o governo ali mandando, pensando já dá sinais, projetos, pelo menos? Já dá sinais, pensando em projetos em cuidado de Lógico, eu fiz um recorte aqui online, de psiquiatria, enfim, sim. Eu fiz um recorte do governo que eu conheço e das dificuldades. E a gente também... Bom, eu e você, a gente conhece 0,0 tantos %, quase nada, né? Mas do que eu vejo ali, já começa a dar sinais. Não vamos ver aqui velocidade agora, amigos. Então, tomara que o Gui e a Mafê, né? E o João e o Davi consigam usufruir de algo assim, que eu acho que não é nenhuma uma loucura a gente ter um pouco de saúde na palma da mão. Aí eu tenho uma pergunta que um sonhador mandou. Já que a gente está nessa dicotomia entre a tecnologia que atrapalha e a que ajuda, olha só que legal. Agora, nessa temporada, eu converso com os meus sonhadores. E aí eu recebi aqui o seguinte, deixa eu só abrir ao vivo aqui para vocês, ao vivo gravando, né? O Rafael Brasil, né, de São Paulo, ele perguntou assim, Carolina,
A tecnologia é uma aliada de nossa saúde mental, mas também pode ser uma inimiga. Qual dica você poderia dar para não deixarmos a tecnologia virar inimiga da nossa saúde mental e o contrário também? E qual dica você daria para transformarmos ela no nosso maior aliado? Então acho que está dentro da mesma pergunta ali. Como é que a gente torna tudo isso uma grande bola de neve positiva? E é muito interessante, né? Porque às vezes é muito estranho você usar a tecnologia para cuidar de saúde mental, né? Parece super paradigma, enfim. Não, na cabeça da minha mãe foi a tecnologia que estragou tudo, tá? Exato. Esses negócios que vocês têm aí, na minha época... Acabou com a vida de vocês. É isso. O que eu sempre falo é que aqui a tecnologia ela é uma grande aliada para algumas coisas, né? Primeiro, escala. Então, assim, esteja onde a gente estiver, se eu consigo usar a tecnologia, né, para me trazer ali um acolhimento, isso vai me ajudar. Né? Eu não vou conseguir, de repente, falar com ninguém se eu estiver no interior de alguma cidade que não tem médico, que não tem ninguém, que eu não consigo falar com um amigo, mas, pô, de repente eu consigo aqui usar a Eve e baixar o meu nível de estresse e fazer as minhas práticas diárias. E ela ajuda a quebrar o tabu, né, Gus? Porque muita gente fala, pô, mas ninguém gosta de falar com robô, ninguém gosta de falar. Quando você liga lá na operadora, que você fica esperando, você detesta. Eu detesto também. Só que tecnologia com saúde mental é diferente. A tecnologia, ela ajuda a quebrar o tabu. Inclusive, a Oracle fez uma pesquisa em 2020, uma pesquisa global, com colaboradores de diversas empresas, 68% disseram que preferiam falar com o robô sobre estresse e ansiedade do que com o gestor ou com o RH. Quando a gente viu o recorte de Brasil, 64%. Ainda cai um pouco, mas muito alto. E por quê? Quando você vê a pesquisa, eles falam que eles preferem falar com o robô, com uma tecnologia, porque o robô não julga. Então, quando a gente pensa em tecnologia para a saúde mental, isso nos permite falar efetivamente a real, sabe? A gente não fica com vergonha de dizer que a gente está sentindo para essa tecnologia. Então, eu acho que nesse caso, Rafa, a tecnologia ajuda muito, né? O Rafa, da nossa pergunta. Quando ela atrapalha? Quando a gente passa da freada. O que é passar da freada? Eu comecei a entrar no aplicativo para fazer uma sessão, para escutar 5 minutos de uma atividade de despressurização ou uma prática. Mas aí eu já emendei e fiquei 1 hora no Instagram, daí eu já vi todas as coisas na internet, perdi a noção do tempo. Instagram, por exemplo, que é uma máscara de problemas de saúde mental. Né? De tudo. Então aqui a gente tem que ter uma consciência alta para que a gente consiga entender o quanto que eu devo usar ou não. Então ela pode ser sim super aliada, mas ela pode ser um horror, porque daí você fica ali zapeando no Instagram ou fica vendo a internet, aí você deixa de fazer alguma coisa produtiva para sua vida, seja um trabalho, seja uma atividade física, seja uma conversa bacana com alguém, seja uma leitura de um livro. Aí quando você vai ver, você perdeu X horas do seu dia. Que não volta E que só te deu um nível de ansiedade, de estresse, de cansaço mental, de ficar com aquela tela ali, aquelas luzes, ao invés de poder usar de uma maneira que seja mais produtiva. Então aqui precisa um pouco só de disciplina, né? Nesse sentido. Mas quando você começa a usar a tecnologia para cuidar da sua saúde mental, e você começa a olhar para isso também te ajuda a trazer. Porque é difícil você ter disciplina com a cabeça bagunçada, né, Augusto? E a Eve te ajuda a organizar a vida? Ela te ajuda a baixar o teu nível de estresse, te ajuda a você se ancorar mais no teu corpo, no presente, e isso automaticamente ajuda você a organizar as tuas atividades. Aí a gente usa 3 grandes pilares dentro da Eve. Terapia cognitivo-comportamental, psicoeducação e atenção plena. Então, são pilares que trazem essa noção, né, de continuidade e de como organizar pouco a pouco essas vivências. E a gente usa isso, Gus, porque são pilares que têm comprovação de resolutividade quando aplicadas em ambiente digital. Então, a gente tem bastante cuidado para só usar coisas que já tenham validação acadêmica dentro do aplicativo. Ah, legal. Essa é a parte que a Karina e o Luiz e o Luiz fazem com que as trilhas sejam seguidas corretamente. Exato. Por quê? Porque eu não posso vender nenhum aplicativo para a corporação e nem para o usuário final de autocuidado. E aí é mais um motivo que também, quando você me falou, quando vem muito concorrente, você não fica aflita? Não. Porque, inclusive, já tive pessoas que me falaram, olha, não posso trazer o fulano aqui porque não tem embasamento. Como é que eu vou falar para o colaborador usar uma coisa que vazamento. Então, é difícil botar... Entendi. Tem ciência por trás da Eve. Ciência junto com algoritmos, junto com usabilidade. E aí é isso. É ciência, algoritmo, tecnologia, usabilidade, tudo. Agora, você tem 2 médicos aqui, 2 doutores, que toparam
né, colocar a tecnologia junto com a saúde, mas a gente sabe que não é uma realidade ainda. A gente tem uma galera da saúde que tem um pouco de dificuldade de entender a tecnologia como aliada, Sim. né? Você teve uma baita sorte aqui, né, de trombar esses dois para construir. Como é que eles encaram a tecnologia? Porque a gente está falando da IVE, de inteligência artificial, a gente está falando de coisas que são super robôs, que fariam coisas de super humanos, que fariam super diagnósticos, né? Vamos um pouco pro futuro. Como é que eles enxergam isso e o futuro da IVE pela parte científica? Legal. Diagnosticar a gente nunca vai poder. Tá. Porque, ponto. Porque quem diagnostica é o médico, então o que a gente faz dentro da IVE é levantar se você tem uma alta ou baixa probabilidade de desenvolver algum tipo de doença Põe mental. você não rende e... É isso, e cuida daquilo, mas a gente nunca pode dizer Gustavo está com depressão. O que eu posso dizer é Gustavo está com uma alta indicação Isso aí. de estar com depressão. Então, acho que isso é mais cartesiano. Tanto Karina quanto Luiz são pesquisadores. E aí que eu acho que é o pulo do gato de como é que eles acreditam nisso. Porque quando você tem um perfil de pesquisador, e ambos são pessoas muito inovadoras, né? Legal. Então, hoje a Karina está fazendo, inclusive, uma outra pesquisa na Universidade do Michigan que começa a identificar toda a parte de genoma versus saúde mental. Então, assim, são pessoas que estão à frente. E era o perfil que a gente precisava. São agulhas no palheiro. Sim. Né? Mas quando a gente conversa com eles, a gente fica ainda mais animado, porque a gente percebe que dá para fazer muito mais. E que quando bem aplicada, a tecnologia tem cada vez mais poder de agregar para a vida das pessoas e para trazer escala para esse cuidado. Se a gente for pensar, né, Gus, os médicos que ainda não acreditam ou que ainda são reticentes, são pessoas que acabam olhando um pouco só para o próprio umbigo, né? Sim, sim. Porque tá preocupado em diminuir o faturamento dele, pensando que talvez ele vá perder cliente. Ele não vai perder cliente. Não o vai. que a gente quer fazer é levar o acesso para quem não tem. Não, e eu sempre fico pensando, né? Eu sou viciado em House, Grey's Anatomy, essas paradas, né? A composição, quanto mais dados você tem para diagnosticar algo como médico, Exato. quanto mais você tem, mais certeiro você é. Exato. Né? E tem um viés ali que você não vai sair nunca da relação médico-paciente. Inclusive é o que a gente faz na IVE. O que eu quero é fazer um super mapeamento, cuidar de uma galera que ainda não chegou na cronicidade, mas quando eu identifico esse que está perto da cronicidade, é o médico que vai atender. E dali pra frente ele sabe o que tem que fazer. Exato. Então, assim, o que eu faço é equilibrar o mercado de uma maneira muito eficiente, porque eu vou jogar para o médico quem mais precisa. Eu não preciso ficar enchendo a agenda do psicólogo ou do médico quem está bem só para fazer promoção à saúde ou para fazer uma prevenção. Eu consigo fazer isso com a tecnologia. Só que eu não consigo fazer o cuidado para quem já, de repente, precisa ser medicado, para quem precisa ter um olhar mais ali intensivo. Aí eu preciso jogar para a mão do médico ou do psicólogo. E outra, a IVE trabalha sozinha, né? Se hoje eu começar a vida com ela vai pegar a minha história, a gente vai começar uma conversa ali, e dali pra frente ela vai tocar. Imagina quando toda a galera de health começar a conseguir quebrar suas barreiras. O prontuário eletrônico, né? Repetição de exame sem necessidade, né? O histórico do paciente. Quando a gente entender que os nossos dados são os nossos maiores valores, né, como um ser humano que precisa de ajuda, quanto mais informação você tem, melhor. Né? Hoje eu ainda tenho que andar com a minha pastinha cheia de coisa lá, porque eu não consegui digitalizar tudo ainda. Mas imagina uma IVE dessa quando ela tiver acesso a esse mundo também, né? Porque tem outros empreendedores tentando quebrar outras barreiras que a medicina... Super, e eu acho que no mercado de health é um mercado muito nichado, né? É muito caro você fazer inovação, você ter código, né? Então, cada health tech olhou para uma dorzinha. E eu acho que vai vir uma consolidação. Que é isso, que tem um valor gigante, né? Quando você pega, junta todo mundo olhando, né? Isso. Pô, o cara que é hipertenso, ele tem maior ou menor probabilidade de desenvolver alguma doença emocional? Quanto que isso impacta na resolutividade do tratamento dele ou não? Então você vai conseguindo trazer muito valor. Total. Valor. E aí, só para complementar uma coisa que eu acho que faz muito sentido da questão dos médicos, o que eu acho que vai acontecer, e eu acho que é um movimento bom para o mercado, de repente tinha um médico que só ficava fazendo ali mapeamento na consulta, esse cara vai ter que se reinventar. Vai. A água e aí vai eu bater na acho bunda. incrível, porque daí ele vai precisar trazer maior valor para o que ele oferece. Sim. Então isso eu acho que vai acontecer, mas eu acho que é um movimento rico, sabe? Todo mundo se reinventando para melhor.
Só que aí quem não gosta de mexida fica desconfortável. E aí eu fico pensando também o seguinte, né? Os médicos que estão se formando agora, com acesso à informação que eles têm agora, bem diferente desses médicos, talvez que se mantiveram, né, atualizados, dos que negligenciaram a informação. Exato. Porque eu lembro que antigamente, ou você ia numa biblioteca buscar aquela informação de alguém que teve a coragem de documentar e escrever, Sim. né? E você tirava aquele viés. Hoje é uma explosão de informação. É isso. Né? Não, e assim, ó, se a gente tem que se reinventar como empreendedor para oferecer um produto cada vez melhor, por que o médico não tem? É isso aí. Ele trabalha tanto quanto eu trabalho tanto quanto ele. Ele que lute para oferecer um serviço cada vez Isso melhor. aí. E eu quero incomodar muito os médicos. médicos. É isso aí. E os médicos, eu quero ver eles escaneando a gente. Eu quero ver também eles pensando em coisas mais inteligentes para fazer do que só mapeamento. É, da hora, muito bom. Agora, com muita dor, assim, a gente começa a se aproximar do final do nosso programa. E eu não queria deixar de tocar em alguns assuntos aqui. A gente falou bastante sobre os números do mercado, sobre o burnout, sobre a saúde mental. Eu vejo que você sobreviveu à pandemia com 2 crianças em casa, mãe, CEO, tendo que fazer tudo, mudando de cidade. O Urucum deve ter escutado várias... Urucum, não é o nome Urucum, do... Deve ter escutado vários reclames seus pelas manhãs, né? Como é que você faz para manter tudo isso em ordem, conciliar maternidade, trabalho e uma empresa em forte crescimento aí? É uma pergunta difícil que eu vim aprendendo, né, Gus? Sim. No começo eu acho que eu sofria muito mais, porque eu queria ser boa em tudo, sabe? Você queria ser nota 11 em tudo, não era nem 10. Eu queria ser nota 11 em tudo, principalmente quando eu comecei a empreender, a minha primeira filha tinha 5 meses, então ainda eu era mãe de primeira viagem. Ela foi o gatilho pra você entender que não era isso que você queria pra sua vida, né? Ela foi o gatilho, porque eu falei, é agora ou nunca que eu saio disso, desse mercado financeiro, porque eu tava em licença maternidade. Mas era um projeto que eu já tinha. Não foi assim, comecei a querer empreender quando ela nasceu. Eu já queria fazer isso. Acho que estando grávida ou não, eu teria feito. Só que quando ela nasceu, eu tava já fora do mercado. Eu tava na licença maternidade. Eu falei, se eu voltar agora pro mercado financeiro... Ela te ajudou a dar luz ali, aquele momento que você tinha de conexão com ela, dar né? o catarse ali, catalisar a saída, sabe? Mas é muito desafiador. É muito desafiador no começo, porque você tem a culpa da mãe, você quer também, para quem gosta de trabalhar, né, para quem vem de mercado corporativo e curte fazer coisa nova e quer empreender, você fala, pô, quero fazer o melhor, é um produto novo, é legal, quero tentar. E aí, quando você vê, você se coloca em situações que você tá meio que rodando ali, das 24 horas, tá rodando 20. Isso. X horas e com o a dinheiro criança. some. É isso, X horas com a criança, X horas na frente do computador e ainda sem dinheiro, porque o dinheiro some. Eu comecei a equilibrar isso, eu acho que melhor no meu segundo filho. Então, depois de 4 anos, foi uma longa jornada, assim, de culpar um pouco menos. E eu comecei a equilibrar um pouco isso, entendendo que eu ia ter que escolher minhas batalhas. E aí, entendendo o que era prioritário em cada lado, sabe? Então, assim, eu pensava, hoje eu tenho 5 coisas para fazer na Risnack. A época ainda não era Eve, a gente tá falando aqui dos snacks saudáveis. Né? O que eu preciso fazer para isso aqui não morrer ou para eu entregar um resultado? É o 1 e o 2, tá bom, então eu vou fazer logo o 1 e o 2. E se der, eu faço o 2, 3, 4, senão vai ficar para amanhã, porque eu sei que eu tenho um bebê ali que eu vou ter que dar mamar, que eu vou ter que trocar fralda, enfim. Então eu acho que eu comecei a conseguir sobreviver quando comecei a priorizar de uma maneira muito clara e comecei a entender que não dava para fazer tudo dos 2 lados. Sim. Senão você não ia ser nem boa mãe, nem boa empreendedora. Não, mas não é fácil. Eu acho que é muito difícil pra mulher, sabe? É muito difícil porque tem coisas que são indelegáveis e o sentimento de culpa é uma delas. É impossível você delegar um sentimento de culpa, sabe? E eu acho que a mãe, ela se cobra muito, né? Ela que amamenta, enfim, até psiquicamente você tem um tempo que sente ali, a criança sente parte do teu corpo, você sente que a criança também é só sua responsabilidade. Nos primeiros meses, por mais que você tente dividir com o pai, tem coisas que você divide, mas ainda você acha que a responsabilidade é sua, sabe? Tem uma conexão que é polo positivo e positivo que só você tem como mãe. É isso. Né? Por mais que eu tente, como pai, ali fazer algum momento aquele polo também, não rola, não dá conexão. Não dá conexão, tem que esperar um tempo pra enfim, triangular essa relação. E eu vejo assim também, lá em casa mesmo, eu vejo a minha esposa nesses sentimentos assim de, né, puta, eu podia ter feito isso, mas ele ficou doente porque eu não fiz aquilo, né, e você tenta dizer assim, não, cara, seria assim ou assado. Não tem. E é muito fácil a gente olhar pra trás, né?
fala errei, eu acertei. Mas ali, o que a gente tem que ter em mente é que a mãe sempre tenta, melhor, a mãe que enfim, tem muito amor pela criança, Sim, né? sim. Ela sempre tenta acertar. E aí eu tô usando muito o Winnicott, né? Que é uma das linhas terapêuticas. Ele fala, cara, só do fato de você fazer o que você tem, né? Com as informações que você tem, tentando acertar, tá tudo bem. Sim. Sabe? Já tá tudo bem. Mas eu como curto uma terapia, eram muitos os meus papos pra eu conseguir ali conciliar tudo. Porque eu queria trabalhar, mas eu também queria ser mãe. Como é que fazer as duas coisas, sabe? E a gente tem um negócio que é limítrofe, né? Que é o tempo. Acabou as 24 horas, né? Passou o aniversário de 1 ano, passou de 2, passou de 3, né? Hoje eu tava olhando pro meu menino na cama assim, falei, cara, como esse moleque tá grande, velho. Quando é que foi que aconteceu isso? Né? Mesmo, né, a pandemia de alguma forma trouxe essa proximidade de a gente ver um pouco mais o filho crescer em casa. Mas eu olhei e falei, cara, que horas que esse moleque começou a vestir esse calçado? Né? Agora você sabe que eu acho isso muito perigoso. É. Porque, vou falar por mim, tá? Tá bom, tá bom. Quando a Mafê nasceu, eu era workaholic total. E aí, por mais que eu soubesse, eu acho que isso me dava ainda mais culpa, sabe? Eu pensava assim, cara, minha mãe falava, o tempo não volta, Carol, calma, o tempo não volta, curte o bebê, né. Eu me sentia ainda mais culpa. Porque eu pensava, caraca, o tempo não volta, mas eu também quero trabalhar. Tic-tac, 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 né? Eu quero ver essa criança, mas eu também quero trabalhar, eu não quero só isso, sabe? Que não é só isso, é muita coisa, mas é um jeito de dizer. Sim. Então, assim, eu acho que o caminho pra quem tem esse desconforto, se a mãe tá aqui e fala, meu, Dani, se eu só quero ver essa criança, perfeito. Essa mãe não tem problema de dividir, tá tudo bem, né? Ela fez a escolha. E eu acho que é mais difícil que ser muito mais difícil presidente do da que maior ser nação muito. do mundo. Agora, se de repente tem gente aqui, como eu, que queria as duas coisas, eu acho que o jeito é, ok, o tempo não passa, só que eu tenho que estar tranquilo, como eu tô dividindo o meu tempo, quanto essa criança cresce. Porque se eu achar que por obrigação eu só tenho que ficar com a criança porque o tempo não volta, será que eu vou estar investindo um tempo de qualidade? Entendi. Porque eu não vou estar confortável comigo mesma. E pra mim, eu acho que esse foi a mexida, sabe? Eu comecei a entender, Gus, que eu gostava de trabalhar também. Eu não queria ser só mãe. Eu não achava justo eu passar pelo mundo sem fazer minimamente a diferença na vida das pessoas. Sim. E aí eu comecei a tentar achar o meio do caminho. Só que isso é a jornada de cada um. Não, e outra, esse lance que você falou das batalhas que você quer escolher, e aí acho que também tem o seguinte, quais batalhas você pode dividir? Aí vem a rede de apoio, de acordo com o tamanho que você tem, né? É isso, e aí você tem que entender que você vai precisar de ajuda. Sim, que também não há mal nenhum pedir ajuda. Zero, é super saudável. É maravilhoso quando você entende que você pode pedir ajuda, seja pro marido, seja pra avó, seja pro avô, seja pra uma vizinha, seja pra uma tia, seja pra alguém que trabalhe com você, já te dá um alívio de sobrecarga muito grande. Muito grande. E que você não é menos mãe por isso, né? Acho que isso também, e tem muitas ali que ficam nesse sentimento de culpa, né? Eu tive que pedir pra fulano enquanto eu tava fazendo tal coisa. Exato. Eu acho que isso que... Hoje você acha que tá equalizado ou é uma constância, assim? Você tem que trabalhar isso com o Urucum de manhã, né? E com a sua terapia lá também. Não, hoje eu já tô bem resolvida está com resolvido. isso. Mas também minha filha já tem 9 anos, Gustavo. Mas o Gui tá com 5. O Gui tá com 5, mas eu acho que quando ele nasceu, ele já veio numa fase muito mais tranquila, porque mãe de primeira viagem ainda tem um adicional de culpa. E você tinha umas memórias de batalhas, né? A ter o segundo filho, a gente... Não é mais fácil, tá, gente? Acabei de ter. Alguém algum dia disse essa frase, mas o segundo é mais fácil. Não, não é. Porque a complexidade dentro da sua casa é outra também, né? Mas eu entendo que você tinha uma memória, né? Da Mafê, né? Das batalhas que você perdeu e tá tudo bem. Das batalhas que você ganhou e como ganhar até mais rápido para aquilo, né, sobrar tempo e etc. Você já sabe, já tá mais calejado. E eu acho que também você já conhece esse amor, né? Sim. A minha obstetra, ela sempre falava isso pra mim. Cara, quando o bebê nasce, não é a coisa que você mais ama no mundo, necessariamente. Esse amor, ele vai sendo construído. E você já conhece o caminho desse amor e você sabe que é real. Porque quando você tá ali com um bebê de 1 mês, você vê um monte aí de blogueirinha. O amor da minha vida, o rosa e posta e não sei o que. Gente, tudo mentira. É real, Gustavo. Você queria mesmo era estar dormindo. Você queria estar dormindo. Você às vezes não aguenta. Você ama a criança, ama. De uma maneira assim. Bico todo rachado do peito. É isso, assim, sabe? Você ama a criança, você tem um instinto materno? Tem. É a coisa que você mais ama no mundo? Eu acho que não. Hoje é.
Sem dúvida. Sem dúvida. Depois de um mês, depois de 2, aquilo vai crescendo. Sim. Então, assim, e é um amor que você não consegue explicar depois. Você não consegue explicar. Então, quando você tem um segundo, você já construiu o caminho do amor no primeiro. Você já sabe que esse vínculo ele existe, real, e que cada vez cresce mais, e que tá tudo bem se no primeiro mês você só ficar de saco cheio porque aquela criança só chora e não conseguir achar lindo amamentar. Só que quando é o primeiro filho, você se acha a pior pessoa do mundo. E olha que assim, eu amamentei super bem, fui ótima, eu fico pensando, imagina se eu não tivesse amamentado bem, o que seria a minha culpa? Então, eu acho que aí, mais uma coisa, né, que o Rafael perguntou pra gente, como a tecnologia às vezes acaba com a nossa saúde mental, é quando você vê a galera sem noção só falando que a maternidade é maravilhosa. Romantizando, né? E aí você, ao invés de pensar na tua realidade, você fica se comparando com mentiras que você vê na internet. É isso porque aí. todo mundo sofre, né, Gus? A Ivy pergunta o quanto você tá nas redes sociais. Ela troca uma ideia sobre o seu movimento social? Ela pergunta, todo dia te pergunta teu humor, o sentimento que embasa o teu humor e por que você tá desse jeito. E um dos pontos é a internet. Ah, entendi. É conexão, né? São redes. E a Ivy consegue saber se eu vim do Instagram de final de ano, todo mundo rico com champanhe. Ela consegue identificar ali que eu vim de uma realidade não próxima da minha e etc. Consegue pelo teu humor e pelo teu sentimento. Agora, a gente falou muito sobre Ivy e a gente foi esquecendo o Snack, que tinha um lance com os snacks e tal. Você tá fazendo esse rebrand? Já aconteceu esse rebrand? Não, a gente vai deixar o nome da startup, vai seguir como Snack. Tá. E um dos produtos é a Ivy. Certo. Porque a gente acha que lá na frente a gente pode ter outros produtos, outras coisas de mental que são derivadas, né? E a gente decidiu assim, e o que a gente faz muito hoje é marketear muito a Ivy por Snack, né? Então, sempre deixando claro que quem desenvolve a tecnologia é Snack, mas a gente está trazendo força pro nome do produto. E você acha que em algum momento dessa trilha que você está resolvendo, os snacks podem voltar? Não. Ele não faz mais parte da história. Ele faz parte da história, mas ele não é mais um presente. Não faz mais parte do futuro. Não, né? Não. Ele foi muito importante, assim, muitas empresas conheceram a gente, a abertura de portas veio pelo Snack e hoje a gente atende com a Ivy. Mas não, hoje a gente é 100% uma empresa de saúde mental com tecnologia e esse que é o foco. Eu ia falar a Bia, né? Que tem esse lance de você ter um nome tão famoso de assistente virtual cuidando como CPO da sua assistente, muito bom, né? Isso é muito doido, né? Bia, um abração pra você. É que a gente tem uma grande corporação que deixou esse nome, né, forte como assistente virtual. Agora, eu te pergunto isso porque se a Ivy entender como eu venho me alimentando e etc, também vai dar alguns indícios até me fugiu a palavra agora, de transtornos alimentares. A gente tem no início da jornada, a gente pergunta os hábitos dos usuários. Tá. Quanto que você comete o hábito de sono, de atividade física, de alimentação, porque isso ajuda a gente a entender como que uma pessoa que está mais vulnerável, o que está acontecendo com o resto, com as coisas que têm conexão com saúde mental. Então, sono é uma delas, atividade física é outra, alimentação é outra. Então, sim, a gente pergunta isso para entender cada vez mais esse usuário, oferecer coisas mais adequadas. Mas aí você vai pro pool de parceiros que podem concluir. Eu nem ofereço nada, Gus. Eu só trago essa informação para entender melhor, para oferecer mais vivências ali dentro. Ah, entendi. Eu não vendo nada dentro da Ivy. Não tem transbordo nenhum em produto. Não. Tem só em diagnóstico e sempre preservando o sigilo. Exatamente. O que a gente transborda é para terapia, que quem paga também é a corporação. Por quê? Por que a gente não vende nada dentro da Ivy em que pese pudesse ser o mercado? Porque a gente quer que esse usuário entenda que a nossa motivação real é o cuidado genuíno da saúde mental. Sim. E para também não ser taxada com venda vulnerável. É isso. Porque a gente sabe que muita gente usa dos gatilhos e da vulnerabilidade mental das pessoas para fazer venda. Exato. Né? Então, todo momento alguém está tentando ler o gatilho da sua mente, né? Exato. Para te oferecer um produto. Agora eu queria entrar num ponto aqui da nossa temporada, que é assim, se a gente fosse fazer uma ilustração do pulo do seu gato, assim, qual foi o pulo do gato da sua história, de tudo que a gente falou aqui? Que horas você acha que, se ele não tivesse pulado dessa forma, não teria rolado? Eu acho que foi a gente olhar para a saúde mental. Eu acho que sim. Esse foi a grande virada da sua vida. A grande virada. Porque uma empresa de tecnologia escala muito mais do que uma empresa de logística de snacks, né? E é legal você que está escutando a gente, né, para pegar insights e história, como
os 2 ouvidos e uma boca são importantes como empreendedor, né? Ela estava ali escutando muito bem os seus clientes, né? E sentiu o faro, teve faro de oportunidade, né? A gente fala isso, que a oportunidade faz o empreendedor. É isso. E o né? empreendedor tem que estar sempre desconfortável, né? Sim, sim. Porque se naquele momento talvez eu tivesse super confortável com os snacks, a gente não ia... nem vou mexer com isso. É isso, não vou nem ficar perguntando o que você precisa, porque... No churrasco eu passo pra algum amigo meu que tá procurando uma sarna pra se coçar. Exato. E, cara, cuida disso daí, ó, que todo dia eu escuto alguma Alguém coisa falando. disso. Uhum. Né? Muito bom. Agora, eu queria saber o seguinte. Da sua trajetória até aqui, se a gente fosse pegar o troféu dos fracassos ali, sala de fracassos, não é de vitórias. Se fosse pegar um fracasso seu pra gente colocar ali e aprender com ele, qual fracasso você colocaria pra gente como um grande aprendizado aí da sua trajetória? Não, pra mim isso é muito claro. Antes de fundar a Risnec, eu fui sócia de uma amiga em uma empresa de comida congelada. Eu lembro dessa história. E aí, assim, eu tava saindo ainda do mercado financeiro, não tinha me desplugado 100%, mas, cara, eu investi uma grana. Eu fiquei ali 1 ano fazendo business plan, e eu fiquei pensando em todas as hipóteses, e o papel aceitar tudo, e na prática foi tudo completamente diferente. E o grande fracasso ali foi ilustrado por um custo fixo muito alto, sem ter validado hipótese e sem ter começado pequeno. A gente já começou muito grande, com uma cozinha, com tudo feito. É tudo caro, aquelas paradas de inox caríssimo. Então, tudo super caro. A gente fez uma cozinha industrial em Santa Cecília, assim, um horror. E ali eu aprendi muito. Eu falo que eu aprendi mais do que no meu MBA, sabe? Eu aprendi que não adianta, que tem que começar pequeno, que tem que validar, que tem que ir crescendo conforme as coisas forem sendo validadas. E isso fez total diferença para depois, no segundo momento, quando eu fui fundar a Risnec, eu fiz assim, beabá certinho, sabe? Eu comecei muito pequeno, eu fui validando, passo a passo, checando se era isso mesmo. Essa cozinha, estamos falando de quando? 2011. 2013, Gus. 2013. Porque eu ia te falar, cara, com as darks, kitchens, as paradas todas, esse mercado não é mau negócio hoje, se você trouxesse pra cá, né? Hoje não, mas naquela época não existia, assim... Você não conseguia alugar uma cozinha pra produzir e vender, você não conseguia ter um collab de cozinhas. Não, o dia que você leu a primeira notícia sobre uma Dark Kitchen, você falou, pronto, eu teria validado muito mais rápido o meu negócio. Muito mais fácil, não precisava ter construído, sabe? Então, assim, aquilo foi um jeito de fazer o negócio old fashion que deu muito errado, porque se fosse hoje com cabeira de startupeira, eu nunca teria feito daquele jeito. Loucura, muito bom você dividir isso. Você me lembrou o dia que a gente se conheceu e você contando toda essa, essa parada. Dessa saga. Só antes da gente entrar nos outros pontos, a IFE você ganha grana, então, pelo número de vidas que você atende pela plataforma. O nosso modelo de negócios é a corporação paga pelo tamanho da empresa que vai estar elegível a usar o benefício. Entendi. E dentro do nosso pacote já está inclusa toda a nossa ativação, toda a estratégia que a gente usa para trazer o colaborador para dentro. Beleza, esse é o modelo B2B, você vai andando pelas empresas, prospectando e o B2C não paga nada. Perfeito. Agora, se eu abrisse aqui a minha mochila, né? Antes de abrir a mochila, eu queria trazer um quadro que eu vou estrear contigo. Eu conversei com o Denilson Chicaco, da Fábrica de Criatividade, que ele montou dentro do Capão Redondo. Depois eu queria que você fosse lá conhecer uma doideira. E eu acabei não fazendo esse quadro com ele, eu vou estrear com você. Negócios urbanos. Essa temporada é totalmente baseada nisso. Queria saber assim, da hora que você pegou o carro lá em Valinhos e pegou aquela Bandeirantes, você vem pela Bandeirantes ou pela Anhanguera? Pela Bandeirantes. Aquele tapete maravilhoso, né? A gente não gosta de pagar pedágio, mas se tem uma rodovia que você paga com um pouco menos de dó, né? É a Bandeirantes. E aí você deve ter reparado, porque a gente repara muito, todos os negócios urbanos, quando você vai entrando aqui na capital e até quando você passou ali pela estrada no interior. O que você lembra, assim? O que você acha de negócios urbanos? O que vem à sua mente, toda a sua trajetória até aqui? Cara, eu adoro negócios urbanos e eu gosto de negócios familiares urbanos. Então, em Valinhos tem bastante. Bastante mesmo. Tem um varejão que eu até sou super cliente da Lu, Luciana. Ela tem no fundo uma plantação gigante de alface, de todas as hortaliças. É horta, você mesmo pega? Não, ela pega e ela coloca ali, você compra e ela trabalha com o irmão, com a irmã, super incrível. Tem uma outra que eu gosto muito, que é a Andrea também, que ela tem uma floricultura, só que na verdade ela não é uma floricultura. É uma floricultura, só que no final ela tem um terrenão que ela faz as plantações ela faz a plantação nativa ali do que ela
do que ela vende, de muitas coisas que ela vende, sabe? Entendi. Então eu acho um jeito muito legal, porque se a gente for pensar hoje, os negócios urbanos estão cada vez tentando mais voltar para um jeito mais simplista. O que é mais cool é o que é mais simples hoje, né? Sim. Então ali eu vejo muitas coisas no caminho. E o figo, né? A terra do figo, Gus. Ah, é? Valinhos é a terra do figo? Valinhos é a terra do figo. Eu gosto de figo, mas tem que ser em calda. Eu não consigo comer o figo em si só. Ele é doce. É que aqui em São Paulo não chega, é uma fortuna. Lá você paga R$7 a bandejinha. Aqui, a bandejinha de figo. Muito bem. O figo, ele tem ali uma consistência de pêssego com sabor de figo. De figo com... Mas assim, não é muito fácil comer um figo assim. Você é viciado em figo ou não? Eu adoro um figo. Na salada, Gustavo. É mesmo? Muito bem. Valinhos. E por que você voltou pra Valinhos? Você é de lá, natural? Não, zero. Eu sou daqui de São Paulo, mas eu fui morar em Valinhos porque, como a gente começou a trabalhar 100% online e mesmo depois, independente do que acontecesse com pandemia, a gente já tinha batido o martelo que cada um ia estar em um lugar e a gente ia continuar assim. Meu marido também, então a gente pensou, não faz sentido morar pagando caro aqui em São Paulo com uma baixa qualidade de vida. Vamos respirar melhor, pelo menos. Respirar melhor pro interior perto, que eu possa bater e voltar, né, nos dias que eu preciso. Sempre eu tô aqui em São Paulo 1 ou 2 vezes por semana. Então tinha que ser perto pra dar essa possibilidade. E tem um lance também que tem umas escolas legais ali naquele circuito ali, né? Tem umas escolas ótimas, é uma cidade segura. Então pros meus filhos também. Eu cresci no interior, né? Eu cresci em Santa Isabel. E foi muito boa, assim, a minha infância, né? Eu queria que eles pudessem minimamente ter um pouco mais de verde do que a gente tem aqui. Em algum podcast que eu dei entrevista, eu contei que o meu sonho era ser agrônomo, porque eu tinha essa conexão com... Né, Sabe que eu já pensei em ser agrônomo mesmo? Também? Então, eu acho que o Globo Rural, né, a Globo fazia muito parte da minha vida de manhã, no domingo, que eram pequenas empresas. E depois Globo Rural. Então eu tinha esse negócio. Tinha aquele cara tocando... O berrantão. O berrante, nossa, lembro o céu, super. Essa era a hora que minha mãe botava o pão na chapa, assim, muito né? Pra começar. Não tinha Netflix, né? Você não podia escolher sua série, né? Não. Era o Globo Rural. Não, e outra, depois que eu era aquela criança estranha, sempre falo de assistir o Pequenas Empresas, em seguida não tinha TV Globinho, não tinha como você ir pros desenhos. O SBT depois começou a dar um pouco mais de opção de entretenimento pra criança no final de semana de manhã, né? Então eu tinha esse negócio com o mato, com o agro, né? Então, tanto é que eu vejo aquele agro é tech, agro é pop. Eu acho aquilo maneiríssimo, porque faz parte da minha essência. E quando você toca nesse assunto da molecada poder ter esse contato, cara, se eles soubessem o valor, porque eu já tava na selva de pedra, não tinha. Era minha tia que conseguia me levar pra São Lourenço, que também, quando a gente é pequeno, 1 hora é uma eternidade. Nossa, não chega nunca. Não chega nunca. Ou eu ia pra Itupeva, que é mais pertinho ali, próximo de você. Mas Valinhos, então, dá pra ter essa conexão. Super. Muito bom. E Mafê e Gui aproveitem bastante, né, esse período, que a gente continue com essa liberdade de trabalhar de onde quer, fazer o que quer, como quer e da onde quiser, né? Isso que a gente... por anos tentou e finalmente estamos conseguindo de alguma forma. Agora, eu queria saber de você o seguinte, abri minha mochila, o que eu jogo lá dentro? Livro, série, qualquer coisa que você está fazendo agora nesse momento ou que você veio ouvindo no carro para eu guardar aqui para mim. Certamente eu jogaria na tua mochila um livro que chama Menina da Montanha. Menina da Montanha. Impressionante, assim, bom demais. É uma autobiografia, hoje ela é professora de Cambridge, mas... muitos desafios, sabe? Eu curto. Cada vez eu percebo que eu curto muito as autobiografias de mulher, então... Animal. Eu também gosto bastante. Eu li A Pediatra, que é de uma... que é falando de maternidade até, é uma pediatra pouco neurótica, assim, porque ela não é muito bem resolvida. Ela tem, com certeza, alguns problemas emocionais, mas ela não percebeu. Mas é de uma autora brasileira, tá precisando de é de uma autora brasileira, ficção. É muito bom também. Isso foi até a Bia que me indicou, eu curti demais. E li Viola Davis, que eu amei também. Essa menina é foda. Ela é do caramba, assim. Pra mim Sabe que eu vibrei a Maju entrevistando ela no Fantástico? Nossa, é demais. Dava pra perceber que a Maju tava em êxtase. Emocionadíssima, né? Porque assim, ela... E o que me instiga, Gustavo, é porque, cara, ela vivia abaixo da linha da pobreza, pelo que ela conta. Que doideira, velho. E ela tinha acesso à educação, por mais ruim que a educação fosse. Só que não é ruim como a gente conhece, né? Uma educação muito melhor. Sim. Pô, ela conseguiu dar a virada, sim, né? Sim. Se a gente tivesse um pouquinho mais de educação no nosso país, né? Quantos talentos que não podiam conseguir ver a esperança ali no final do túnel, sabe? Vários, mas isso é outra coisa que a gente discutiu aqui sobre acesso à saúde e educação. Acho que são as duas pautas
Se a gente cuidasse com um pouco mais de carinho... Tem muito talento nesse país, né? Cara, se tem uma coisa que a gente é bom... Nessa temporada aqui eu vou fazer grandes histórias de corporações. Da Coca, McDonald's, as brasileiras, né? Eu vou contar a história do Gurgel e tantos outros nomes. Me sugeriram até no grupo de sonhadores, eu queria dar os créditos para quem teve a ideia, acho que foi o Daniel. Falou assim, cara, fala dos inventores, porque o Brasil é o maior berço de inventores, né? O cara da Bina e tantos outros inventores e inventoras. E eu falei, cara, eu vou dar uma moral pra essa galera também, porque é de alguma forma, né, empreender. Tudo bem que tirar a sua patente pode ser uma coisa aqui que leve décadas. Mas é um cara que teve um problema, quis resolver e de alguma forma conseguiu e inventou alguma coisa. Foi disruptivo o suficiente. Foi disruptivo o suficiente. A gente já não tem mais aquele lance de novas invenções, né? Isso é uma coisa que precisava voltar. E aí eu também tenho uma dica pra você, já tocando nesse assunto, O Menino que Descobriu o Vento. Depois você assiste esse filme, assim, prepara os lenços. É o garoto que dentro da linha da pobreza, no bairro dele, ele descobre o valor do vento. É uma parada muito doida, assim, recomendo demais pra você. Super. Agora, por último, e não menos importante, qual é o próximo nome que tem que estar aqui nessa temporada do EmpreendaCast? Quem que eu tenho que ir atrás? Bom, vou quebrar todos os protocolos aqui, acho que você tem que ir atrás da minha CPO. Ah, é? Muito bem. Beatriz Martins, menina incrível, veio Beatriz de cinema. Martins. Sabe que ela, quando começou a trabalhar com a gente... CPO. Beatriz, ela nunca nem sabia o que era startup. É mesmo? Cineasta. Assim, nossa, diretora, ela vai curtir aqui nossas diretora doideiras, hein? de vários filmes estrelados em Roterdã, uma coisa assim incrível, então top. Já gostei, não precisa falar mais nenhum nome. Bia, é o seguinte, você está convocada para contar aqui pra gente a sua história e o que faz, onde vive, onde come uma CPO. Né? É isso. E como ter um nome ou sobrenome, né? Ela é Beatriz, né? Mas ter o nickname de um assistente, né? Cuidando de um assistente. Não sei se você já algum dia parou pra pensar nisso. Então, Bia, você está convidada para contar a sua história aqui. Como ela é cineasta, ela é de boa com as câmeras. Super. Então tá ótimo. Super. Muito bem. O que você achou de gravar aqui nessa doideira? Amei, super delicioso, né? Delicioso. Tava vendo que é um skate, muito incrível. É doideira. Aqui eu fiz o seguinte, tudo que eu queria fazer nas empresas que eu trabalhei, talvez eu ia ser loucão. Você fez aqui? Eu fiz na minha, é minha. Ninguém vai falar nada. Se alguém não gostar, reclamações na Federação Paulista de Podcast. Adoro, é isso, Deus. Muito bem. Como é que a galera encontra? Sou de uma corporação, caí aqui tô quase decidindo fechar com você, vim escutar esse episódio, conhecer a Founder, ou alguém me indicou esse episódio que eu preciso pôr IV na minha empresa. Quais são os caminhos que as pessoas procuram e encontram vocês? Legal. Minhaive.com, nosso site, tem uma aba ali de contato. Se você quiser, deixe o seu contato ali. Beleza. Ou quer mandar uma mensagem no meu LinkedIn, Carolina Dacier. Encontra lá, manda um inbox, a gente retorna. Eu ou Dani, da área comercial, nós retornamos. Não consegui, vou deixar um comentário no Instagram, Minhaive. Pode deixar, alguém do time vai entrar em contato pra gente conversar, explicar com mais detalhes tudo sobre o produto. E bora fechar, né, Gus? É isso aí, bora fechar. Você quer deixar uma mensagem final pra quem, de alguma forma, assistiu esse episódio? Como é que você pode deixar... Agora eu vou te pegar de surpresa, hein? Como é que você pode deixar a galera aí pra eternidade, a Mafê, o Gui, todo mundo que assistiu esse episódio, deixar uma mensagem positiva aí pra gente ajudar o mundo a ficar mais positivo? Top. Eu sempre acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta, sabe? O tempo não volta. Obviamente, ter dinheiro é liberdade, mas não é felicidade, né, Gus? A gente fica livre para as nossas escolhas. Mas se você tá aqui escutando e quer uma mensagem final, pense como você tá usando os seus dias, os minutos dos seus dias. Porque dinheiro é commodity. Então, assim, captar é difícil, mas uma ideia vale muito mais uma boa execução do que muitas vezes aquele dinheiro. Então é possível, né? A gente consegue. É difícil? Sim. É trabalhoso? É. Mas se você tem muito propósito, tente, né? Porque a gente precisa de empreendedor. A gente precisa de empreendedor nesse país e a gente percebe que quem vai mudar o nosso dia a dia, quem vai resolver os maiores problemas são os empreendedores, porque as grandes corporações têm mais dificuldade em mudar fácil, em agilidade, né? Elas já têm ali um core business mais pré-definido e a gente vê ali Open Innovation tentando trazer velocidade, mas ainda assim não é trivial, né? Para as corporações grandes. Então, pense bem o que você quer fazer, né?
pense bem como a gente tá usando os dias e com certeza, se no dia a dia você fizer uma coisa que é melhor pra você, sua saúde mental vai estar muito melhor, protegida, do que se você estiver sofrendo ali, fazendo alguma coisa que seja difícil, que não faça parte da tua verdade. Escolha bem as suas batalhas. Escolha bem. E ajude a gente na bandeira de saúde mental, né, Gus? É isso aí. Pô, fala pro colega como é importante cuidar de saúde mental, fala pro teu RH como é importante uma empresa cuidar de saúde mental, porque com certeza a gente devolve melhores pessoas para a sociedade quando a gente oferece a mão, o acolhimento emocional para cada um deles. Perfeito. Passe esse episódio para alguém que tá precisando, né? Divida, compartilhe, ajuda a gente nessa 4ª temporada a crescer o nosso YouTube. Se você quiser lá ver o meu rostinho, o rostinho da Cá, como a gente gravou, essa sala maneiríssima que a gente tá. E a sala tá incrível. Tá incrível, Precisa né? lá ver. Vamos tirar uma fotona. Eu vejo você num próximo episódio com mais um maluco, mais uma maluca, mais alguém que escolheu as derrotas e que tem hematomas suficientes das porradas que tem tomando desse mundo de empreender. Uma temporada mais urbana, a gente também vai trazer alguns empreendedores que a gente vai pensar aí nesse mundo imenso e nessa cidade e selvas de pedras que a galera vive, e de fato você vai conhecer um pouco mais da realidade do microempreendedor e de todos esses empreendedores que geram renda, que constroem, né, abundância, não riqueza. Acho que é abundância para todo mundo. Esse que é o barato da coisa. Eu te vejo no próximo episódio. Pode dar tchau para sua galera aqui. Obrigada, gente. Adorei. Foi demais. Espero que vocês tenham gostado. Gus, assim, me convida sempre. Me deixa pedir a música, bota minha música de fundo. Você já está convidada. Feliz. Não deu tempo da gente falar sobre captar investimentos sendo mulher. Vamos fazer uma mesa disso. Vamos fazer uma mesa disso, porque é um Isso tema aí. polêmico, não é fácil, mas a gente vai dando nossos pulos. Perfeito. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau! Uma produção, voz e conteúdo.